Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode. Aquele papo, aquela resenha, como os mais jovens gostam de chamar, né? Que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Ainda não tá inscrito no canal? Inacreditável. Então vambora, se inscreva no canal, segue no Instagram, no TikTok, se inscreva, manda no grupo da família, manda em todos os grupos, dá aquela moral pra gente. Passamos aí de 80 e poucas mil pessoas em um dos perfis nossos do Instagram. O meu perfil bateu 50 mil semana passada, o do estúdio 56 mil. Chegamos no TikTok, já chegando, beirando ali os 90 mil amigos no TikTok. E no YouTube, buscando agora aquela reta final, 55 mil. Agora vamos rumo, até o meio do ano, pelo menos, a gente vai rumo a essa plaquinha de 100 mil inscritos, 100 mil amigos no YouTube. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. Mesmo que você eventualmente não ache que o papo interessa, mas é sempre bom ter a sua companhia. A gente gosta muito quando você compartilha com a gente quem você gostaria que trouxesse, que a gente trouxesse aqui. Pode ser famoso, pode ser anônimo, porque você sabe, né? Aqui, em geral, pode. Beleza? Posso contar com vocês, né? Maravilha. A gente está começando também uma parceria muito legal nesses últimos episódios. Alguém de vocês pode ser que já tenha notado, outras pessoas não. Ao longo do episódio, quando aparecerem alguns objetos ou em alguns momentos, a gente vai ter um link do YouTube Shopping. O YouTube Shopping, que é uma plataforma onde você entra no YouTube Shopping através desses links que estão aqui embaixo, e aí todas as compras que vocês fizerem, não só de itens, como por exemplo, aqui atrás a gente tem a geladeira, a gente tem o microfone, depois eu vou falar aqui desses bonequinhos aqui, tem o bonequinho do Silvio Santos aqui, do Chaves, tem livros. Então assim, ao longo do episódio, vocês podem entrar, se vocês quiserem comprar algum desses produtos, você entra lá no link. Mesmo que não sejam esses produtos, se você quiser comprar qualquer coisa, entra no link aqui do Mercado Livre, da Shopee, que ajuda bastante, porque durante uma semana você vai estar pinado, vai estar conectado a gente, qualquer compra que você fizer nessa semana que você está aqui junto com a gente recebe também um cascalhozinho para ajudar aqui na nossa produção. Então, ó, YouTube Shopping está aqui embaixo, tenho certeza que lá tem muita coisa que você quer. Grande parte do nosso estúdio aqui foi comprado, foi adquirido, principalmente porque eu não vou indicar aqui lojas que a gente não confia. E a gente tem dois marketplaces que a gente usa muito, que é a Shopee e o Mercado Livre. Então, pode entrar. Eu estou tendo muito trabalho ali para colocar itens que a gente conhece os fornecedores, então tenho certeza que pode ser uma coisa muito legal e ajuda a gente aqui a manter a operação, ok? Gente, que horas são? Essa hora só tem duas possibilidades. Ou eu estou morrendo de fome como um gordão guloso, ou eu estou na Paladari. A Paladari que é o melhor restaurante aqui da Barra Olímpica. A Paladari de segunda a sexta tem um buffet sensacional. Um buffet com muita variedade, mas principalmente, tá? Com muita qualidade e um atendimento que você não encontra em muitos lugares. Então, assim, a Paladari, o sucesso da Paladari, eu acho que é muito a gente que trabalha na Paladari. São pessoas que atendem com uma gentileza, com uma boa vontade. Você não tem aquele atendimento que os funcionários estão de má vontade, não. Na Paladari você se sente em casa. Então, de segunda a sexta, o melhor buffet da região. Você come, você se serve, faz um prato, monta à vontade, com 2 proteínas. É sensacional, eu indico realmente. Se você for um gordão como eu, que mistura rabada, arroz da piemontese, outro dia eu falei pra você, eu botei batata frita, purê, farofa e aipim. Porra, olha o negócio daqui, é minha nutricionista, Fabrícia. Não pode nos ouvir nesse momento, porque senão elas não só me internam, como se separa de mim. A segunda parte, de repente, se ela fizer, né? Porra, Páscoa chegando aí, feriadão. Mentira, Fabrícia. Mas é isso, gente. Pode comer, que eu recomendo. No final de semana, sexta-feira, quinta, sexta e sábado, rodízio de pizzas com petisco, com risoto. É sensacional. E no sábado, a melhor feijoada da região. Pode vir sem medo. Vem sem tomar café. Não toma café. Eles começam ao meio-dia. Meio-dia você chega. Se eles que parar, eu acho que eu gostei demais. Manda umas laranjas lá. Tu fica lá descascando umas laranjas. O importante é comer muito, porque a paladar... E aí o amigo, o parceiro, de repente, nem vai gostar que eu fale isso. Mas vai com vontade, vai com fome, vai sem tomar café, porque a feijoada paladar é tudo separadinho. Para quem é Nutella que nem eu, é tudo separadinho. É lombo, carne seca. Se eu ficar falando de comida aqui, eu não vou começar o programa, gente. Por favor, para com esse papo de comida, que eu já tô com fome. E quando acabar aqui, tô pensando até em nem começar. Quando acabar aqui, eu vou para Paladares, sem dúvida alguma. E você sempre que quiser
me encontrar para bater um papo, para falar assim, gordão, aquele papo que você falou muito, não sei. Vai lá, vem pra Paladares, beleza? Gente, hoje a gente vai receber aqui um convidado, eu sempre falo, eu sou muito franco com vocês, e o convidado de hoje eu conheci há cerca de uma semana, mas não o conhecia, e aí eu gosto sempre de conhecer o convidado junto com vocês, porque muitas vezes quando a gente passa a nossa imagem, a nossa opinião, acaba que quem está de fora se sente um pouco excluído com a conversa. Então a gente vai conhecer ele hoje. Eu tenho certeza, ele tem boas referências e eu tenho certeza que vai ser um papo que a gente vai falar de muita coisa interessante. Então, esse é aquele papo que eu brinco com vocês sempre. Tem papo que você não pode mandar no grupo da família, né? Você sabe quais. Tem papo que você deve mandar no grupo do futebol. Esse, por exemplo, é um papo que eu tenho certeza que você pode mandar em qualquer grupo, porque é um papo que a gente vai falar de assuntos que interessam a geral. Geral pode assistir o episódio de hoje. Prazer te receber aqui, o Luciano Matos, cara. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, muito prazer. bom te receber aqui. E o principal é que eu sempre, quando eu não tenho conhecimento da história do convidado, mais do que se apresentar para mim, eu queria que você olhasse ali para os nossos espectadores, para os nossos amigos. Se apresente para essa galera. Quem é o Luciano Matos? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Bom, Luciano Matos é um promotor de justiça, agora aposentado, aposentei no dia 2 de março, que tem uma história de 30 anos no Ministério Público e já exerceu a presidência da Associação do Ministério Público e foi Procurador-Geral de Justiça de 2021 a 2024. Então, comecei garoto a trabalhar, por isso aposentei cedo, essa é a vantagem, tá, gente, de começar novinho aí, com a carteira assinada e ter tempo de aposentadoria. Enfim, estou aí agora conversando sobre as questões, principalmente do Rio de Janeiro, que precisam muito ser conversadas, a gente começar a trabalhar fortemente pelo nosso Estado. Agora, o que um promotor, né? Muita gente, a gente fala muito, a gente ouve muitos termos jurídicos, muitos postos que hoje a gente conhece muito. O ministro do STF a gente conhece hoje, não conhece a Seleção Brasileira. A gente conhece o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e a gente não conhece um monte de gente que a gente conhecia antigamente. Mas, no final das contas, a visão de quem, de repente, não está tão ambientado com esse cenário você foi promotor e depois foi procurador, né? Na verdade, promotor de justiça é o cargo que você faz concurso para assumir. Mas todos esses cargos de promotor de justiça, procurador de justiça, procurador da República, procurador do trabalho, procurador militar, não se confunde, são integrantes do Ministério Público. Essa é a grande diferença. E, às vezes, essa nomenclatura procurador causa uma confusão enorme. Aí, Procurador-Geral de Justiça, na verdade, é o cargo de chefia do Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro. Tá. Então, mas assim, não é incomum alguém chegar e falar assim, não, ele foi Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Não. Não é isso. Eu fui Procurador-Geral de Justiça do Estado, porque o Procurador-Geral do Estado é chefe dos procuradores do Estado. Caraca, confuso pra caramba. Tinha já uma discussão no Congresso aí de alterar essas nomenclaturas, mas às vezes uns preferem o procurador, outros preferem o promotor, procurador da República, por que não promotor de justiça federal, que seria mais ou menos a mesma leitura. Mas isso também não avançou muito no Congresso, mas o fato é que é importante sim, que as pessoas não conseguem compreender. Distinguir é muito difícil. Corretamente, mas o mais importante registrar é o Ministério Público, que aí a pessoa vai saber que não é, por exemplo, o procurador do Estado é um advogado do Estado. É um concursado, um concurso mas está ali para defender o Estado. O Ministério Público não. O Ministério Público, a gente disse, é para defender a sociedade. Muitas vezes contra o Estado. A favor ou contra o interesse. É a sociedade representada. Mas o Ministério Público hoje também, nesse momento que a gente vive no Brasil, o Ministério Público, ele é, de fato, na teoria, sim, mas ele é, de fato, na prática, ele é um órgão, né? É uma entidade, não sei como vocês chamam. Instituição. É uma instituição isenta, independente. Hoje, você acha que o cidadão, ele enxerga o Ministério Público como uma entidade que seja completamente independente, que não tenha lado, que não tenha posição, que esteja sempre ao lado de, como você disse, da sociedade?
Bom, assim, eu acho que falar pela instituição faz toda a diferença, porque ela foi moldada para isso, Ok. na O Constituição. conceito. Agora, a conduta de cada um, aí a gente vê na prática, tem gente que exagera, muitas vezes, tanto que o Ministério Público, um membro do Ministério Público não pode ter filiação, sequer filiação partidária, não pode ser candidato a nada, nem juiz, nem promotor. Não pode participar do processo eleitoral. Ele tem que se aposentar, como eu, ou pedir exoneração, coisas do gênero. Então, a instituição foi meio que blindada para ter todas essas garantias de que um membro do Ministério Público possa atuar livremente, com independência funcional, na defesa da sociedade. Perfeito. Ele tem, por exemplo, uma garantia, muitas vezes a pessoa, o promotor está lá na comarca, mas eu apresentei um caso para ele, ele ficou receoso porque podem transferir ele para outro lugar. Mentira. Isso é impossível, porque um promotor, quando ele adquire a titularidade, ele é inamovível, só sai punido. Então, ninguém tira o promotor de lá. Nem tráfico de influência, lobby, nada disso. Nada disso. O presidente da República ligou, tira esse promotor da comarca tal, que ele está lá, não estou gostando. Não vai rolar. Não pode. Tá. Então, a instituição foi feita, né, assim, ela foi moldada pela Constituição para ter essas garantias todas. Agora, se cada um na sua função, às vezes, exagera... Desvirtua, né? Desvirtua, aí é uma questão até que o Conselho Nacional do Ministério Público cuida, ou a própria instituição, as corregedorias, enfim. Mas ela tem todo um perfil para ser exatamente isso, ser um defensor da sociedade. Agora, quando a gente ouve, muita gente tem muito medo, quando fala assim, foi denunciado pelo Ministério Público. Sim. Também há uma distância que, às vezes, quando alguém é denunciado pelo Ministério Público, a imagem que aparece, muita mídia joga muito isso. Se o cara foi denunciado pelo Ministério Público, já apresenta o cara como culpado, como tendo sido... O Ministério Público é um órgão, né, que simplesmente denuncia, ele aponta. Ele não tem o poder de levar a pessoa à condenação, tem? Não, então. Esse é o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público é aquela instituição que vai chegar, receber as provas que produziu, porque às vezes o Ministério Público conduz a investigação, seja criminal ou civil no inquérito civil, ou que recebe da polícia e leva isso ao juiz. Esse é o papel do Ministério Público. Quando o Ministério Público denuncia, normalmente são provas, as provas que chamam indiciárias. Tem provas robustas, mas essas provas não foram colhidas no contraditório, tem uma série de questões jurídicas envolvidas. É claro que uma pessoa que é denunciada não pode ser considerada culpada. Até porque esse é o... Não porque o promotor exagerou, foi assodado. Não é isso. É porque a regra é essa. O trâmite é isso daí. Faz a investigação e depois que se reúne as provas necessárias para submeter ele a um processo judicial, aí ele tem todo o direito de defesa, ele vai apresentar as testemunhas, as provas, vai contestar a perícia da polícia e tal. E tem todo esse processo judicial com todas as garantias constitucionais e o juiz vai examinar lá ao final se concorda com a acusação. O Ministério Público o Ministério Público, nessa fase final, pedir absolvição. O Ministério Público não é acusador apenas. Não. É muito comum o Ministério Público chegar lá na frente, realmente a prova não se confirmou, não é sólida, a testemunha voltou atrás. Enfim, tem uma série de circunstâncias que acontecem no processo judicial e não é incomum o Ministério Público pedir a absolvição ou a redução do que ele pediu inicialmente. Então, isso é um sistema que é assim, em regra geral. O que foi a coisa mais absurda que você viu nessa tua trajetória no Ministério Público? São muitas coisas, né, que a gente vê no Ministério Público, mas, assim, eu acho que na instituição propriamente dita, eu não vi assim, nada de absurdo. O que eu acabo vendo de absurdo, eu digo de casos que você fala assim, essa reviravolta, por exemplo, já teve casos que vocês pegaram, acharam que tinham certeza que era uma coisa e quando foi ver, aconteceu alguma reviravolta. Mas isso é muito comum. Isso é muito comum? É muito comum. É muito comum por causa disso. Às vezes, por exemplo, a gente faz uma investigação, tem toda aquela certeza do que a gente está fazendo ali, mas depois aparece uma nova testemunha, aparece um novo
Assim, um elemento qualquer que e realmente isso aqui não faz sentido você fazer a acusação com base só nisso. Às vezes até é o seguinte, até se confirma, porque quando chega nessa fase de denúncia, o promotor olha o seguinte, ó, a prova não é tão boa, mas não dá para arquivar. Porque se eu arquivar, eu estou subtraindo do juiz, da justiça, a análise melhor do caso. Então, não é caso de arquivamento, mas a denúncia é uma denúncia que a gente vai tentar confirmar e melhorar em juízo, mas às vezes não acontece. Então, às vezes, já sabe que vai ser um caso. Por isso tem que ter muito cuidado mesmo. Essas coisas que a gente acaba vendo por aí como se fossem certezas absolutas. É isso. Isso tem que ser com muito cuidado. Eu tenho tido, durante a Procuradoria-Geral, uma postura bem equilibrada, justamente que a gente veio de um pós-Lava Jato, porque houve uma avalanche de condenações públicas que depois não se confirmaram, não querendo entrar aqui no mérito dessas condenações, mas o fato é que se a pessoa, o juiz não condenou, se o juiz é bom ou ruim, mas não está condenado. A pessoa é tecnicamente absolvida. Então, a gente tem que respeitar isso. Esse é o sistema nosso. Então, acho que a gente tem que ter algum cuidado na divulgação. Acho que a gente tem que ter algum equilíbrio para evitar esses pré-julgamentos, principalmente das pessoas de vida pública. Eu falei isso logo quando eu assumi procurador-geral, principalmente na questão política. Que quando você denuncia alguém da área política... O estrago já está feito. O estrago está feito, exatamente isso. Então, não podemos criminalizar a política. Sem política, a gente não faz nada. Exatamente. Né? Quem vai conduzir o destino do nosso país, do nosso estado, do nosso município, são os políticos. Então, a gente... Aliás, há uma inversão, hoje em dia, das pessoas se afastarem da política, o que é o pior. As pessoas têm que participar. Ah, mas não quero ser candidato a nada. Tudo bem. Se filia um partido. Ah, mas não quero uma filiação partidária. Tem a participação direta. Você vai na associação de moradores sua? Não. Você vai na audiência Só depois pública. Reclama. Audiência pública tratando da obra do seu bairro. Aí o sujeito não vai, não manda representante, não se interessa. Aí depois vem aquela obra que ele não está satisfeito, atrapalhou a vida dele, ele não teve voz. Ele teria a oportunidade de ter voz. Então eu tenho feito esse chamamento, principalmente agora... depois que sair, para as pessoas participarem. Eu acho que é fundamental para a nossa sociedade que as pessoas não se afastem da política. E a política não só a partidária, mas a política de uma forma geral. A política aí é essa convivência nossa. O sujeito não vai à reunião de condomínio. Não reclama... E depois vai... Não, Só quer reclamar. Não dá. Então essa é uma participação, é fundamental. Então por isso que eu acho que uma vez o Ministério Público fazendo essa denúncia, a gente também não pode pré-julgar, porque hoje é uma avalanche aí no WhatsApp, né? E o estrago realmente está feito. O estrago está feito. E as pessoas compartilham muitas vezes sem ler até a notícia, só a chamada, aí depois você vai ver, a notícia está até certa, mas a chamada é dúbia e vai virando certeza. Então, essas coisas são preocupantes. Eu participei uma vez numa palestra na Universidade de Buenos Aires, olha que chique. Maneiro, hein? Com os procuradores de Buenos Aires, que lá é a cidade autônoma de Buenos Aires, com o Procurador-Geral da República do Chile, da Colômbia e o meu colega do Procurador-Geral de Justiça do Ceará. E a ideia era falar dos crimes cibernéticos e tal, mas acabou que eu até levantei essa questão lá e o que se mais debateu na época foram as questões relacionadas a fake news. Mas isso aí então já é recente. Eu era procurador-geral, foi talvez em 2003, 2002, 2003. E havia... Agora isso acho que ficou meio morno, porque tinha um projeto de lei no Congresso lá para tratar disso. E um assunto relevantíssimo. A gente tem hoje discutido as questões de Big Techs e tal. E aí, na Argentina, naquela época, ainda não estava essa temática tão pungente, todo mundo falando, e a plateia se interessou bastante, foi bem rica lá, foi bem rico o debate. Então, falando de fake news. Então, assim, hoje a gente tem muito cuidado com a informação, a guerra de narrativas, né? O grande problema que eu acho que acontece é definir o que é fake news, né? Porque a gente acaba caindo no subjetivo, né?
muitas vezes o que a gente tem visto hoje é que fake news é aquilo que a gente não concorda. Aí quem vai balizar o que é fake news? Como é que funciona para o Ministério Público, para os órgãos de controle? Como é que funciona isso? Como é que chega? Quem define o que é fake news? Não, se for uma... Aí que tá. Eu tive uma história interessante no passado que um jornal de Cabo Frio, ele pegou, fez a publicação... Todos os jornais fizeram uma cobertura sobre um episódio que eu não lembro se foi um desmatamento. E desse desmatamento fizeram uma manifestação contra a empresa que fez esse desmatamento. Fizeram cartazes e tal. Sei lá, 5 jornais da região cobriram o episódio. Um cobriu e aonde estava o nome da empresa, ele apagou. Naquela época, eu estou falando aí em 2002. Apagou das fotos lá do... Da foto, ele fez a matéria, ele tinha a liberdade... Mas não identificou. Ele tinha a liberdade de não fazer a matéria. Mas na medida que fez, tem que ser correta. Então, assim, ele falsifica uma foto e aí, na época, não tinha... A lei de imprensa tinha caído ou não lembro. Mas aí eu fiz a ação cobrando do jornal como violação a um direito constitucional da sociedade de ter a verdade publicada. De que era aquele evento ali. Então, assim, essa questão da informação, eu acho que é um debate fundamental para os dias de hoje, né? Porque agora tem um outro tema que você já falou aí, que é da guerra de narrativa. E, aliás, interessante também, eu estava lendo esses dias um jornalista falando que hoje o jornalista que quer falar sobre temas mais variados, opiniões totalmente isentas e tal, ninguém se interessa. Não. Porque o sujeito quer ler aquilo que o cara fala para ele. Ele quer concordar. Ele quer concordar. E aí um lado, o outro lado, e acaba que a sua cabeça fica direcionada para aquilo. Todo mundo bitoladinho. Isso é de um perigo para a humanidade, para o país. Mas é o que está acontecendo há bastante tempo, a gente vê isso acontecendo, né? Não é só aqui, né? Não, em todo lugar. Não é só aqui. Mas é interessante bolhas, você parar para pensar nessas bolhas. Porque aí o sujeito... Bom, eu vou montar um canal, um jornal. Eu vou falar para aquela, senão ninguém compra. Olha só, aí tem a questão econômica, senão o cara quebra. Eu vou falar para quem? Ele não quer me ouvir, esse não quer me ouvir, falar para quem? Hoje, em todos os aspectos, a gente fala aí, em todos os segmentos tem isso. Se a gente for parar para pensar, do mínimo ao máximo do político que fala, dos veículos políticos, né, que falam para suas bolhas, a gente tem os esportivos, que hoje em dia os influenciadores de clubes, né, de times de futebol, que é um negócio que eu acho chatíssimo, eles falam só para aqueles torcedores daquele time, aí vai caindo mais. No BBB tem isso, aí tem os canais segmentados de música, que aí tem aquele cara que só fala de pagode, só pro povo do pagode, tem o outro do sertanejo, aí tem outro que fala só... Porque antigamente a gente viu uma segmentação, mas existia o veículo maior, né? Existia o jornal que tinha as suas editorias. Hoje parece que o cara só quer, não só uma editoria, como a editoria, a página do clube dele, a página da torcida dele, a página do partido dele, da ideologia. O que fica chatíssimo. A gente sempre se posiciona, eu sou de direita, e o nome do meu podcast é Geral Pode, porque geral pode participar. Então, eventualmente, quando a gente recebe alguém da direita, a gente apanha porque só ouve gente da direita. Mas eu trago muita gente da esquerda. Aí a gente apanha também, como é que uma pessoa ouve essa pessoa da esquerda? Cara, eu aprendi, eu sou de um tempo que o jornalismo a gente deveria ouvir todos os lados. E hoje, cada vez menos, a gente escuta todos os lados. A gente liga a TV e as emissoras, as grandes emissoras, raramente até botam bucha de canhão ali para poder fingir que é democrático, que tem em todos os lados, mas não tem. Isso na justiça hoje é uma preocupação ou isso é muito confortável? A gente vê entidades, por exemplo, a OAB, a gente vê o judiciário, que claramente se posiciona de um lado. Isso é uma pauta para o Ministério Público? Isso é uma pauta para o Judiciário? Isso é uma pauta para os advogados? Ou está tudo tranquilo? Não, assim, eu acho que a OAB tem que seguir nesse mesmo padrão.
E o Ministério Público não tem ideologia. Na verdade, o Ministério Público é um escravo da nossa Constituição. É ali que ele tem que beber a fonte principal das suas ações. O Ministério Público, às vezes... por que você não opinou? Eu não tenho que opinar sobre... Não. Na verdade, o Ministério Público até opina no processo. Opino assim... Mas a justiça tinha que ser assim também, o juiz, mas não está sendo mais. Então, é porque ele opina votando, mas só que hoje as coisas são assim, dão entrevistas. Exatamente. Então, o que eu imagino que tenha que ser é exatamente isso. Você, por exemplo, até eu já escrevi para num jornal interno, há muitos anos atrás, para os colegas, dizendo o seguinte: uma coisa o promotor dá entrevista dizendo o que ele fez. Eu fiz a ação tal, sustentando a acusação tal, tá feito. Agora, ele é entrevistado e fala assim: olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu vou fazer isso. Para mim, está errado. Então, eu acho que é diferente. Uma coisa é opinião social, opinião não técnica, de coisas que vão acontecer ainda, ou opiniões pessoais, e a outra é transparência dos atos que você praticou. Aí eu acho que é até dever, muitas vezes, de falar. Dá uma satisfação, é diferente. Dá satisfação. Então, isso acontece muito. Mas eu queria pegar o gancho que você falou de duas coisas interessantes. Narrativa, né? E essa coisa polarizada, direita e esquerda. E você falou, e a justiça? Eu falei, eu tive uma atuação muito forte nessa DPF 635, a DPF das favelas. Você teve? Você é um dos culpados por ela? Então, olha só, eu ia te falar. Agora você é um dos culpados por essa DPF? Não, olha só, não é bem isso. Não é bem Cuidado! Isso. Então, a DPF, é importante falar isso, é importante. Sim. A DPF foi proposta por um partido político e um monte de ONGs e tal. Mas qual partido? Foi o PSB. PSB propôs tal. Durante a pandemia, não foi? Durante a pandemia. Que era um cenário. Importante citar isso. Não, então, a gente precisa aqui, eu vou ter a oportunidade, já que nós estamos no Geral Pode, falar exatamente o que... Eu vivi esse... eu não vou falar Fla-Flu, porque eu sou vascaíno, então eu vou falar essa polarização. Esse é um exemplo clássico. Quando essa ação entra, vem os grupos favoráveis, então assim, a polícia não pode subir o morro, porque ela é violenta, isso, aquilo, outro, tal. E o outro grupo, a polícia pode, deve, mas não tem que ter controle nenhum. A polícia tem o direito, o dever de subir o morro e fazer as operações como bem entender. Qual foi o caminho? E isso acaba polarizando, inclusive internamente dentro do Ministério Público. Eu, como procurador-geral, a ação de 2020, meados de 2020, ainda estava no cenário da pandemia, eu assumo no início de 2021, ainda enfrentei logo depois um ano de pandemia, no final do ano voltou. E assim, um debate acalorado desses dois cenários. Sim. Aí a gente assume. Então, eu participei como se diz na prática, fiscal da lei. O Ministério Público era fiscal da lei. Era cobrado pelas ONGs, inclusive do controle externo da atividade policial, que é uma função do Ministério Público na Constituição. Isso é importantíssimo dizer. É importante a polícia ter os seus controles. Lógico. E essa função é atribuída ao Ministério Público, só que esses controles não são muito amarrados. Não tenho... cabe ao Ministério Público dizer se tem que ter operação, não tem que ter operação policial? Não, isso é a polícia que vai fazer o planejamento, é a política pública de segurança do governo que vai orientar. O Ministério Público pode coibir eventuais ilegalidades dessas operações e investigar eventuais abusos também. Mas essa DPF percorreu, assim, sob esse confronto, ninguém queria saber mais o que estava dentro dela. E aí eu falava para a equipe, os dois lados estão reclamando de nós, então nós estamos no caminho certo. Porque nós não estamos nem com uma bandeira nem com a outra. Qual é o papel do Ministério Público? A polícia deve fazer as operações policiais, mas tem que ser controlada, ela tem que ser fiscalizada e não pode cometer abusos. Mas isso independente da DPF, né? Então, mas é porque a DPF a DPF veio com pedidos mais radicais, né? Então, aí eu vou te perguntar. A DPF proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro e, por isso, é uma narrativa existente.
o Comando Vermelho avançou no Estado. Não acredito que não. Não é verdade. Isso é a maior fake news que se fez. E isso vai virando uma narrativa. Eu recebi Vira verdade, né? um grupo de policiais, né, no meu gabinete uma vez, até no gabinete em Brasília, e eles começaram a falar sobre isso. E falaram, não, que desde que o STF proibiu a operação policial e tal, eu fiquei olhando. Falei assim, mas aonde está na decisão que está proibido? Porque todo dia eu, quando ligo a televisão, vejo pelo menos 2, às vezes até 3 operações policiais simultâneas. Nós recebemos as comunicações, que uma da determinação do Supremo era comunicar ao Ministério Público. Antes? Não era antes, é em até 24 horas. Aí teve uma vez que vazou um parecer, acho que não sei se foi no Jacarezinho, chegaram a insinuar, não teve nada a ver. Bom, Teve uma na Rocinha, que foi... o que acontece? O delegado vai fazer uma operação para cumprir mandado de prisão. Ele passa pelo juiz, o promotor se manifesta e o juiz autoriza e ele monta a operação. O advogado teve acesso à manifestação do promotor e divulgou aquilo. Aí logo se esclareceu que não tinha nada a ver, mas como se o promotor tivesse vazado. Veja bem, por que você pode confiar num policial que vai fazer a operação e não vai confiar no promotor? Eu acho que isso... Porque ele está muito mais exposto. E assim, o promotor ele é o fiscal, ele está junto praticamente, até acompanhando. Mas não era essa a tônica. A operação começava e logo no início eles nos comunicavam. É claro que isso levou um tempo, criar o hábito, nós criamos programas para facilitar. Essas informações todas hoje são... A gente fez vários trabalhos lá para essas informações serem usadas pelos promotores e pela sociedade, saber onde tem uma violência desproporcionada, onde é a patrulha, o patamo mais operacional. Isso é importante, são dados importantes que foram produzidos pela comunicação que a DPF mandou, não está na lei. Até então não tinha esse controle. Isso é decorrência, porque também fazendo aqui justiça, o Estado do Rio foi condenado, a União, né, em decorrência de algumas, Nova Brasília, outras chacinas que ocorreram aqui no Estado. Nós fomos condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, tinha algumas determinações que a gente não estava cumprindo, a DPF vinha para também consolidar algumas dessas condenações. Então, havia uma comunicação, isso nunca gerou nenhum problema. Pelo contrário, a gente estava ciente, a operação acontecia, aí tinha um canal para receber eventuais notícias de abusos, que a gente vê na televisão, então a pessoa podia procurar o Ministério Público em eventuais abusos. Então, mas isso é uma narrativa que... Mas o que então mudou na prática? Não, na verdade é o seguinte, o Supremo deu uma decisão, o Supremo deu uma decisão durante a pandemia, que durante a pandemia só poderiam ocorrer operações excepcionalmente. O que é excepcionalmente? Foi essa uma outra grande. Mas o fato é que a pandemia acabou também. Então, se você interpretar, o Supremo disse lá, falou assim, durou enquanto a pandemia durou. Mas por que foi tão usado? Porque a narrativa, isso era importante, uma narrativa dizer que foi. E ainda assim, não, mas no nosso entendimento caiu a... Porque aí tem o juridiquês e tal. Não, caiu a determinação, caiu a Covid, né? Não é mais, mas permanece a excepcionalidade. Quem vai fiscalizar essa excepcionalidade? O Ministério Público. Quantas operações a gente impediu? Operação para coibir o tráfico, milícia, tirar barricada, traficante, criminoso com fuzil. Isso não é excepcional, pô? Exatamente. Você sabe o exemplo que eu no último ano, antes de eu me aposentar, eu morei em Brasília. Eu estava na Corregedoria Nacional, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, assessorando o Corregedor Nacional, o conselheiro Ângelo Fabiano. E eu assistia o DF-TV. Faz essa experiência, entra no Globoplay lá e assiste o DF-TV, na verdade, o Bom Dia DF e o Bom Dia Rio. Ou qualquer programa equivalente, porque lá eu não tinha acesso a outra realidade, né? Não, a gente vive... Não, é só assim que a gente percebe. A calamidade, todo mundo que vem de fora fala isso. A calamidade que a gente está. Eu ia para as reuniões de procuradores gerais de justiça, os meus colegas batiam na minha... Luciano, Deus te abençoe. Tem procurador-geral que tinha medo de vir ao Rio. É isso.
Tinha procurador-geral, pô, tinha evento aí, pô, não sei se eu vou. Ficava receoso de vir ao Rio. Então, assim, a situação nossa aqui é calamitosa. E aí a gente ainda tem essas narrativas, essas coisas assim, são ruins, entendeu? Mas a que você atribui isso? É essa guerra de narrativa, Mas, então, mas de o lá e ministro- de cá, de lá e de cá. De lá e de cá a gente precisa começar a falar coisas, ó, tem razão aqui uma parte, tem uma razão aqui, outra aqui está errado, não está. A gente Mas tem que deve sair um pouco interessar disso. alguém, né? Isso. Sempre interessa. Interessa a alguém não ter essas narrativas? Interessa acho- que lado? Não, então, eu acho que, Hoje. independentemente de lado, eu acho que interessa a todos nós ter um debate, ainda que para debater os dois lados, mas para debater sem narrativas mirabolantes. Porque você está falando aí uma coisa muito interessante, que foi a questão do jornalismo. Para o jornalismo, essa narrativa e a guerra e o conflito é muito interessante, é muito produtivo, é muito lucrativo. Se não tiver o BO, né, não dá Ibope. Não é verdade? É. Mas é isso que tá. Eu acho que isso, de certa Como forma. brigar com isso? Eu acho que isso, de certa forma, prejudica muito o país e está prejudicando demais o Rio de Janeiro. Que aí o Rio de Janeiro está fora do foco. Eu, por exemplo, não acredito nessa política de segurança que a gente tem. Eu sou a favor. Por exemplo, a operação que teve lá, morreram 120. Pô, traficante de fuzil corre o risco de morrer. Chegar lá, o promotor botar de frente, a excludente, vai ser arquivado o processo do policial que matou um bandido de fuzil em rota de confronto. Não tenha dúvida disso. Uhum. Agora, o que a gente tem que pensar, por quê? Se isso foi uma etapa importante na política pública de segurança. Não, isso aí foi só uma ação isolada. Uma ação isolada, que morreram quatro policiais, Acho que depois morreu mais um. 4 ou 5 policiais, e 20 ficaram feridos, um delegado perdeu a perna. Por sorte, não morreu nenhum inocente. É. Mas olha só, fizemos essa operação, dominamos o território agora. Qual é a notícia que nós temos da Penha? 5 horas da tarde já tinha saído de lá. Não, e qual é a notícia? Então, aí sobe, tira a barricada, sai, volta a barricada. Secou gelo. Eu acho que se a gente não enfrentar isso, o Rio de Janeiro... Eu escrevi um artigo recentemente falando isso. Ou muda ou se muda. Porque se a gente não enfrentar isso de frente, corrigir e olhar, sair desse oba-oba, o caminho vai ser a estrada ou o aeroporto, porque tá terrível. Mas aí você pega e você se aposentou, pediu exoneração, porque você sai dessa frente. Você busca agora, com essa tua experiência que você adquiriu nesse tempo todo que você trabalha. E é muito... Quando a gente fala de experiência, às vezes anos não quer dizer que você tem experiência. Não, Quer dizer, você estar dentro do problema, ver de um lado que nós não vemos o que está acontecendo. E aí você reúne essa tua experiência toda e aí você agora tá aposentado, que você falou que começou cedo. Isso. E aí você falou aí, ou mude ou se mude. Você está se mudando, então? Está agora indo para férias? Vai morar em Acapulco? Não, estou mudando. Estou indo para o debate público. Me aposentei para perder as amarras que o Ministério Público me impunha pelo dever do cargo. Né? Eu não posso sair falando um monte de coisa. Às vezes porque eu vou examinar o caso ainda. Tem relação. Então, eu me aposentei, podia estar só advogando. Estou indo pegar aí minha inscrição na ordem, já está pronta. Minha carteira da ordem, você é advogado, mas não consegui me furtar. E aí esse eu acho que é o principal de fazer esse debate público. Pegar essa minha experiência, compartilhar, como eu estou fazendo aqui agora, e a gente debater de forma franca e poder encontrar soluções para o nosso Estado, sem essas guerras de narrativa. Preciso disso para A, para B? Eu não preciso. Esse é o primeiro aspecto. Já tenho o meu cargo, sou aposentado, não preciso de cargo, tenho 30 anos de Ministério Público, 57 de idade, 40 de vida pública, ficha limpa, total. Passei 4 anos na Procuradoria-Geral, no Ministério Público, onde for. Fui vítima de algumas especulações. Mas vindo de onde? De especulação ele não conduziu a investigação. Eu falei, mas que investigação, pô?
A investigação do Flávio, por exemplo, Flávio Bolsonaro, que algumas pessoas... Da rachadinha? Da rachadinha fizeram essa narrativa, mas, na verdade, esse carro, quando eu assumi, ele já estava denunciado. A questão já estava em juízo, não tinha investigação. Então, teve jornalista que falou isso 3 anos. Eu tive que... Quando eu desenhei... Mas o que foi falado na prática sobre você? Que não, de repente vai surgir aqui na pergunta, não, nos comentários vão surgir. Que não investigou. Você não investigou? Não investiguei mesmo, porque eu não tinha investigação. Quem investigou foi o meu antecessor e denunciou ele pelo crime. E depois as provas foram todas anuladas. A quem que você atribui isso? Atribuir? O fato de ter sido denunciado e as provas terem sido anuladas. Não, então, isso foi tudo debatido lá no processo, né? Teve a questão da decisão. Então, o processo o mérito, ele é sigiloso, então eu não posso... Mas tem julgamento público, que era questão relacionadas às quebras de sigilo, a forma como o juiz decidiu e tal. Isso foi tudo falado na época. E tem Mas o Ministério reportagens. Público era a favor que ele fosse... Não, a gente foi recorrendo, querendo o reconhecimento das provas. Tá. Depois a gente recorreu para salvar as provas remanescentes, mas a Justiça agora está caminhando, eu não sei qual foi o desfecho em 2025. Mas então, essas são coisas que... Então, eu me aposento para poder falar, para poder, poder debater com a população e, assim, não está legal, tá? Existe... Quer ver? O policiamento ostensivo. Eu tenho conversado muito até com o Rodrigo Pimentel, então a gente tem debatido, é interessante que ele é aberto a várias opiniões e a gente consegue avançar nesse debate. É isso que eu acho que é interessante, entendeu? Ouvir lá o grupo Geni da UF, o pesquisador tal, mas também ouvir a polícia que está lá no front, ouvir uma pessoa especializada como o Pimentel e tal, e a gente ir crescendo junto, sim, né? Sim. Por exemplo, em Niterói, uma passagem interessante da minha carreira. Em Niterói, existia, depois o pessoal de Niterói vai saber bem, o prédio da Caixa. Eu saio da associação do Ministério Público, venho para Niterói assumir minhas funções, a minha promotoria de tutela coletiva. Área não criminal. Mas o que tinha o prédio? O prédio era um prédio há 40 anos problemático, que as pessoas de bem compraram, fizeram seu investimento, um apartamento pequeno, centro, mas honesto, tudo direitinho e tal. Foi degradando, era prostíbulo, depois virou... tinha droga. milícia, tinha droga, depois virou refúgio de bandido, houve invasão. Foi uma desgraça. É um cenário de cidade. De 40 anos. Uma coisa horrorosa. E eu chego da associação, na primeira semana, a Enel, o presidente da Enel, os advogados da Enel, o engenheiro da Enel, de São Paulo, precisam falar com o senhor. Tá, acho exatamente há 19 dias reassumindo a minha... Já pegou essa pica. Esse abacaxizaço. E aí, o que era? O prédio vai incendiar. Vai morrer todo mundo. Cheio de gatos. Não, eles estão fazendo ligação direto lá, internamente, é um balaio de gato. Isso vai dar... É catástrofe. O cara está sem dormir, o presidente lá da empresa está sem dormir. E vamos. Aí começamos a estruturar e tal. Tinha uma reunião, às vezes, com 40 pessoas, porque vários órgãos envolvidos, meio ambiente, bombeiro. Então, o prédio estava interditado já pelo bombeiro, interditado pela prefeitura. E um foco de criminalidade. Sim. Ok? Foco de criminalidade. No centro de Niterói. No centro de Niterói. Como nós resolvemos? Com medidas cíveis. Nós fechamos o prédio, demos assistência social a quem era efetivamente morador. Direcionado para projetos o prédio. De habitação. Não, por exemplo, aqueles que comprovaram que eram realmente moradores, porque aí depois, quando você mandava desocupar, o pessoal invadiu, aí tinha uma série de coisas. Mas aqueles que comprovaram lá que teve resistência, teve um movimento contra natural. E tal. Mas eu falava para as pessoas, a senhora quer ficar lá? O senhor quer ficar lá? Não posso deixar, porque se a senhora morrer lá, quem é o responsável sou eu. Mas eu quero dar esse exemplo para dizer o seguinte, nós fizemos com autorização judicial, dentro de uma ação civil pública que chama, nós desocupamos e garantimos por decisão judicial o aluguel social para aqueles que efetivamente comprovassem que tinham direitos lá e tal.
O que nós fizemos? Requalificamos o centro, retiramos toda essa criminalidade que estava ali envolvida, tinha notícia de estupro. Teve relatos assim interessantíssimos. Tinha uma senhora que uma vez me pediu uma reunião separada de todo mundo. Porque eu recebia muitas comissões. Mas aí vinham algumas pessoas, pediam, eu atendia separadamente, fazia questão até de atender. Um dos relatos era isso. Ela tinha uma filha de 15 anos que teve que mandar morar com a irmã em outro lugar, porque ela estava vendo que ela ia ser estuprada lá dentro do prédio. Mas qual a condição desse prédio hoje? O prédio, então, aí a prefeitura desapropriou e agora está um edital aberto fazendo uma PPP para a construção de faixa de... O segmento eu não sei, eu acho que é de 1 a 3 salários mínimos, não sei, mas com financiamento da Caixa tem uma parceria organizadinho. Não, ele está lacrado. A gente não sabe nem se... Eu acho que esse prédio, se ele pode continuar em pé, porque a gente vê as ferragens, buraco nas paredes, não sei se ele está condenado estruturalmente. Mas o fato é que... Morar naquelas condições, ninguém vai mais morar ali. Não pode. O prédio é perigo. Agora eu acho que tem perigo até de estrutural também. E demorou quanto tempo esse processo todo? Então, eu fiz isso em 6 meses, né? Porque... Um negócio que se arrastava há décadas. Há décadas, Mas chegou realmente numa situação... Mas, é um grande exemplo de segurança pública não se resolve só com tiro, canhão e coisas do gênero. Então, as pessoas são uma medida não criminal, não penal, que envolve diretamente na segurança. Em 2000, veja bem, em 2000 eu era promotor da região dos Lagos. Eu entrei em 95, 97 cheguei lá, titular. Arraial do Cabo, você deve conhecer, Monte Alto, Figueira, lugares maravilhosos, maravilhosos, sofrendo um processo de degradação por invasão. A cidade é complicada. Invasão. Favelização danada. Muitas vezes incentivada por políticos locais, infelizmente, tem que dizer isso, mas também com grileiros. Eu costumo dizer que no Rio são 4 modalidades criminosas. Tráfico de drogas, milícia, jogo do bicho, mas tem o grileiro. Tem o grileiro que faz um estrago na segurança pública. Porque... E, aliás, essa história da grilagem foi, a gente pode falar um pouco mais, foi da Marielle aí, foi né? o caso, pelo menos é o que era está isso disso. que eu ia falar? Que foi um caso também que eu atuei da Marielle, depois a gente pode falar. Mas aí, em Massabá, em 2000, eu escrevi um artigo para o jornal de grande circulação aqui no Rio, cujo texto era Caos Urbano e Violência. Em 2000... 26 anos atrás. Eu saía para fazer as operações, a prefeitura só botava um caminhão com 2 funcionários. E a estrutura do Estado da fiscalização ambiental era péssima, não tinha nada. Uma coisinha ou outra que fazia. Depois teve o pessoal do INE, não era nem INE, acho que é FEEMA ainda, antigamente, sei lá. E fazia algumas... Eram pessoas voluntariosas querendo fazer alguma coisa. Mas como é que funcionava? Domingo de manhã... barraquinho construía, uma mulher com um filhinho no colo, grávida, escorrendo, ninguém tirava mais. Foi crescendo. E a gente fazia essas fiscalizações, falei assim, olha, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro. Porque essa é uma região, é um potencial turístico absurdo, a gente tem que ajudar essas famílias, mas muitas vezes era vendida como área de lazer para outras pessoas, entendeu? Era uma atividade irregular de grilagem, não era só uma questão social. E depois o Ministério Público, 10 anos depois, também fez ações lá e tal para tirar. Mas o fato é que, 4 anos depois, um dos sargentos que trabalhava com a gente lá, bateu na minha porta, doutor, eu queria falar contigo aqui. Pô, não, bem que o senhor falou, eu fiquei até surpreso. O que eu falei, né? Eu falei, fomos lá em Monte Alto ou Figueira, não lembro bem, e fomos recebidos a tiro. Pois é. E eu falava para ele, amanhã, com essa desordem não aqui... vai passar Não daí. vai passar. Então vamos transferir. Estou falando do universo micro, Arraial do Cabo, numa duna, no meio do nada, que foi crescendo desordenadamente. Mas que é bom a gente falar esse assunto de Arraial, porque Arraial do Cabo, que é uma das praias, uma das cidades mais lindas do mundo em relação a praias. Caribe brasileiro. Mas que tem uma estrutura hoteleira, uma estrutura para você alugar uma casa hoje, um Airbnb, que é um lixo. Arraial do Cabo
e eu falo com muita tranquilidade, porque eu gosto muito da cidade. Arraial do Cabo, pro turista que é exigente, o cara vai na praia, se de preferência ele vai pelo mar, porque a cidade é uma vergonha, a forma que os governos permitiram que aquela cidade se transformasse. Arraial do Cabo, nada mais. E aí não vai preconceito, vai nada. Eu sou muito transparente. Arraial do Cabo é uma grande. A maior parte de Arraial do Cabo é uma grande favela e eu não tenho problema nenhum de falar que. Não estou denegrindo a imagem da favela, também não pode usar denegrindo, foda-se. Eu estou falando o seguinte: Arraial do Cabo, infelizmente, o poder público é uma desordem. Você tenta ir no Pontal, do Atalaia, você tenta ir nos lugares, você é extorquido, você é maltratado. O turista que não é do Rio, que não tem tanto esse jogo de cintura, não vá a Arraial do Cabo pela cidade, porque você vai ter problemas. E eu fico tão triste, que é um lugar tão lindo. Assim, exatamente. Isso É me deixa lindo. aqui, a minha paixão é lá a região dos Lagos, Não onde é? que eu praticamente iniciei minha carreira, morei lá em Cabo Frio, atuava... Porque a minha promotoria era regional. Eu comecei com Arraial, Cabo Frio e Búzios, porque era... Era uma coisa só, praticamente. Búzios era junto com Cabo Frio. Isso aí. E Arraial não tinha ninguém, eu ficava sempre acumulando, né? Mas depois, quando se criou uma especializada, cheguei a pegar de Saquarema a Quissamã. Porra, uma área grande. Enorme. E depois ela reduziu e fiquei basicamente com um bom tempo apenas com a região dos Lagos. E assim, eu acompanhei assim, Macaé também, o crescimento, o royalties, a chegada. E a saída também, o que transformou. Cabo uma boa Frio, parte como... disso. Tá. Mas assim, esse momento da região dos Lagos, a história da Lagoa, que eu posso contar aqui também, que está fazendo toda uma diferença. Você deve ter visto, tá vendo aí os videozinhos da Lagoa hoje? Que já tá. Se você clicar em alguma coisa, a Praia de Iguaba bonita, você clicar, agora vai começar legal, a aparecer, né, para você nas redes sociais. O algoritmo vai te mandar, você vai ver que espetáculo. O trabalho está sendo legal lá. Então, foi um trabalho que a gente fez lá atrás. A gente falar um pouquinho da Lagoa de Araruama, eu daqui a pouquinho. Mas assim, só para concluir a questão da segurança. Então, essa desordem tem uma região belíssima. Arraial do Cabo, eu brinco. Eu já levei pessoas estrangeiras lá. E eu falei assim, pô, seu Caribe, isso aqui é uma coisa espetacular. Ali era para ter uma cidade turística das mais lindas do Brasil, mas com muito... Você pega... E eu sou bairrista, cara. A gente que vive no Rio. Você pega Arraial do Cabo, você pega Cabo Frio, você pega Búzios, e eu amo Búzios, vou muito para Búzios. Mas se você for pegar... Friamente falando, Búzios deveria ser a última delas. Que eu estou dizendo em relação ao potencial que tem. Porque Búzios é menor, Búzios virou cidade há menos tempo. As outras deveriam estar muito à frente em relação à estrutura, em relação a Búzios. E aí, volto a dizer, as críticas que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui a Arraial do Cabo, é crítica de quem gosta da cidade, quem admira a cidade, que não gostaria de ver um paraíso como esse sendo tratado como uma cidade qualquer. Mandarino, você vai lembrar. É a cidade que tem o pórtico natural mais bonito do mundo. Eu nunca vi nada igual. Você chegava na cidade, aí já um altinho assim aparecia. Isso aí. Lembra disso? Claro. Acabaram com isso. Ah, você acredita? Fizeram uma obra que você... É tipo um platô assim para você parar o carro, porque não tem nem onde parar. Para você ver. Acabou isso. Você chega agora, você vê um paredão. A última vez que eu fui, eu vim de Búzios, mas eu nem lembrava. E da última vez que eu fui também, você via lá o Morro da Coca-Cola no fundo, lá já chegando bem na praia. Os caras acabaram com então, assim, a gente quer a melhor condição de vida para esse morador. Lógico. A gente, muitos são famílias de pescador, tem vários amigos, eu pesquei muito com o pessoal lá, eu amo aquela região, Cabo Frio. A praia, a gente fala de Búzios, é sensacional, todo mundo, é a cidade mais famosa hoje. Eu sobrevoava a região. Não existe nada mais bonito, posso falar para o meu amigo lá? Pode. Nada mais bonito do que a Praia do Forte, você olhando ela de cima. É uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. O colorido, né? O degradê dela é um negócio sensacional. Então, a gente tem que... É outra coisa também, o turismo, aí fica prejudicado. Quando eu saí de lá, em 2003, Cabo Frio era a cidade, não em termos de população, mas era a cidade com o segundo maior número de favelas. Olha isso. Eu saí de lá em 2003. Caraca, putz.
E o nível da favela mudou também, porque muitos traficantes aqui do Rio foram para lá. E naquela época, a favela do Lixão, os policiais que trabalhavam conosco no Ministério Público foram recebidos a bala. Um ficou até com problema de saúde mental. Em 2003. 2001, 2002, Você imagina talvez. hoje. Imagina hoje, exatamente. Mas qual o caminho? Vamos lá. Vamos lá. Com medidas extrapenais. A gente começar também a fazer. Nós temos A gente quem? A gente, Estado e sociedade. Até isso é um negócio interessante. A Constituição, no artigo 144, fala assim: é dever de todos, do Estado, através dos seguintes órgãos. Aí vem listando só órgão policial. A segurança pública, quando é o tópico da segurança pública. Peraí, pô. Dever de todos nós, mas não é só ser órgão de segurança pública. Eu fiz uma parceria com o prefeito do Rio aqui, da minha gestão, que era o quê? Qual era a lógica aqui no Rio de Janeiro? Você constrói regularmente, estava tendo muito condomínio de milícia. Aí, Jacarepaguá, que financiava isso, que é a história da Marielle, que a gente vai falar também. Mas como é que era a regra? A área normalmente violenta, fiscal não vai lá. Sabe? Qual fiscal de prefeitura vai num negócio desse? Nenhum. Ou se tua luz também já não vai ser cortada. É um ganho. Aí a polícia não é fiscal de prefeitura. Ele vai lá, troca tiro, sai e o cara continua construindo o prédio irregular. Não é o papel dele. Então, como é que a Colômbia resolveu, pô? Como é que a Colômbia... Porque lá não tem esse negócio de fiscal de prefeitura com polícia, guarda municipal. Meu irmão, a polícia é só. A polícia lá pega, resolve tudo. E adotou uma série de medidas, não necessariamente policiais. Então, você tem que ter algumas estratégias que saiam desse mais viatura, mais armamento, mais operação. Mas já teve, né? Mas não funcionou. Qual? As UPPs, por exemplo, foram... excelente. E aí eu acho excelente a sua... O que faltou na UPP? Sabe O que faltou na UPP? Trocar um dos P's, o significado de um dos P's. O polícia? Por política pacificadora. É esse o segredo. Eu acho. Né? Ele tem um condão. Mas eu acredito cegamente nisso. Não adianta dizer o delegado é herói, coronel é herói, que nós vamos resolver. Tem que ser franco aqui. É importantíssimo o trabalho dos delegados, da Polícia Civil como um todo. Temos que dar estrutura para a polícia, claro. Pô, a investigação tem que ser melhor. Os institutos de criminalística, de perícia, tem que ser muito melhor. A gente tem que melhorar muito a investigação. E a corrupção? Temos que fortalecer as corregedorias. Isso tudo, essas coisas policiais, a gente já sabe. Porque a UPP, que eu volto a dizer, a UPP era um projeto que, para mim, era um projeto que eu conheci quase todas. Era um projeto que a raiz da UPP era um projeto interessantíssimo, positivíssimo. Mas tinha corrupção. Então, mas muita gente que investiu ali na UPP, a gente viu depois que estava envolvido com coisa que não tinha que estar. Então, aí desmotiva pra gente acreditar. A corrupção é um problema crônico nosso. Endêmico, né? É endêmico. Mas assim, tem em todo lugar, mas no Rio, no Brasil, às vezes, cada lugar tem a sua característica. Mas assim, não pode você botar uma base ali, tem polícia aqui agora. Ok, tem polícia aqui. Aí o sujeito assim, mas para construir o barraco lá, você tem que falar com o fulaninho lá. Qual é a mensagem que você passa, pô? Não, a partir de agora, Estado presente, ruas abertas, policiamento presente. Isso é utópico, né? É mais fácil deslocar. Quer ver? Precisa ter um policial em cada esquina em Copacabana. Todos os prédios têm câmera. Todos os moradores desses bairros mais nobres ajudariam na segurança. É policiamento estratégico. Aí o conceito de polícia ostensiva, a gente começar a largar esse conceito. Polícia ostensiva não é assim, eu estou vendo a polícia. Ele tem que saber que tem polícia. É diferente. E aí você estabelecer, você vai ter online. Estratégia. O sujeito roubou aqui na rua tal, ele só pode correr aqui, nós estamos acompanhando, aí, pega ele ali. Não precisa ter o cara na esquina, tem que ter o cara no limite. Pode redirecionar o policiamento para essas áreas, fazer uma ocupação paulatina para inverter a coisa.
Na Colômbia, por exemplo, eu visitei, inclusive levei 20 promotores e procuradores para conhecer. Fizemos um curso sobre o crime organizado na Colômbia, aprender, ouvirmos dos vários policiais, dos agentes. Um curso belíssimo, para a gente traz uma nova visão. Eu cheguei um pouco antes, eu fui a Medellín, que eles chamam lá Medellín, que é onde teve aquela guinada lá das operações, que hoje você vai lá totalmente, você não vê arma nenhuma, você não vê nada disso. Vivem do turismo. Olha, quantas comunidades no Rio de Janeiro poderiam viver do turismo? Tem algumas até que têm vivido hoje, né? Mas vive, muito... sabe Deus como, né? Você sabe que pode correr o risco de ter o tráfico. Mas é uma situação que muita gente compara, né? As comunas, muita gente compara o Brasil, o Rio, com a Colômbia. Mas lá era um comando que era muito forte, que foi eliminado. Aqui eu acho que é mais difícil de acontecer. Acho que São Paulo, por exemplo, que não vive como a gente vive, São Paulo tem só um comando para atacar. Se não fossem tão fortes, se não tivesse tanta influência política, seria mais fácil do que no Rio. No Rio é muito pulverizado, né? E a topografia também é diferente. Atrapalha muito, porque assim, no Rio você não sabe... Vamos lá, a polícia mata um líder de facção, o líder já, na mesma hora, ele é substituído, porque, na verdade, a liderança dele é muito aquém do que é apresentado. Ele não é o líder, ele é o frente. Não, e mesmo a tropa, os 120 morreram, acho que no mesmo dia, recrutaram os 120. Então, assim, essa é Cagelo. Não, e só para um parênteses, eu vi a reportagem aí, já duas até, de pessoas que estão usando jovens que estão usando tornozeleira falsa para... Pegar gente, tudo para se impor. Como é que você vai, entendeu? Os 120, tem 120 querendo lá. Mas eu queria te falar, sabe o que eu estou achando interessante no debate? Nós estamos saindo sabe o que acontece? Tem que ter, segurança pública tem que ter estratégia. Então, mas eles sabem. Não, então, por isso que eu acho que a gente tem que frisar. Mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Porque a gente vai ficar... você falou de um cara aí que eu gosto muito, que é o Pimentel. Inclusive, quero mais uma vez chamá-lo para vir aqui no podcast. É um cara que todo mundo sabe que é um especialista. Aí, toda a eleição surge o nome do Pimentel para ser candidato. Ele não foi até agora. Mas será que se o Pimentel hoje ele entrar... a gente tá num governo aí, no governo do estado, que a gente não sabe quem horas são. Não vou nem falar quem é o nosso governador, que a gente não sabe. A gente tem... Não, o desembargador Ricardo Couto. Então, a gente tem 5 governadores presos e o 6º vai ser preso daqui a pouco. O que também é um sinal que o carioca gosta de votar em vagabundo. Não vamos passar pano. Eu não passo pano. O carioca tem a bandidocracia, sim. O carioca tem a ondinha dele de andar de tornozeleira eletrônica, sim. Porque se você for em qualquer lugar do Brasil e você encontrar no mercado alguém de tornozeleira eletrônica, você vai ficar assustado. No Rio a gente ri, acha engraçado, vira meme. Então tem sim. O carioca gosta de votar em desonesto, sim. Aí pega um cara honesto, pega um cara legal, um cara com estratégia. Será que o cara vai conseguir fazer alguma coisa? Um Pimentel da vida. Será que ele vai conseguir sair? Vamos pro futebol rapidamente. O Pedrinho, comentarista, que falava uma coisa que todo mundo concordava. O Pedrinho vira presidente do Vasco. O cara não consegue fazer. Tá tentando pra caramba e apanhando. É igual o Pimentel. O Pimentel é um especialista em segurança. Dá a Secretaria de Polícia de Segurança Pública pro Pimentel. Será que ele vai conseguir fazer? Essa é a minha dúvida. Boas ideias, estratégia, o lado certo, o que é certo, o que é errado, a gente sabe. Mas, não é possível que a gente venha de 50, 60 anos no Rio só se destruindo. A gente vai ter uma eleição agora... Dani, mas não sei se governo, sabe. Cara. Isso que eu acho. Sabe, cara. Não, sabe o que acontece? Não, então, mas o que a gente vê no geral, na média, assim, na linha geral... Não, é o discurso que é a narrativa da vez, entendeu? É esse que eu acho que é o problema. Porque a gente tem que falar o seguinte,
Porque alguém cobra o quê? Do governante o quê? Não, tem que ter mais, tem que subir mesmo, matar todo mundo, ou fazer... Ou, Não, não é então, todo mundo que cobra, não. Não, então, e quando cobra, né? E do outro lado, eu falei, pô... Deixa aí. Deixa aí, não larga isso pra lá e tal. O fato é que a gente tem que começar exatamente a pontuar. A Constituição é dever de todos, do Estado, mas de todos. Então, nós temos também que começar a pontuar para dizer por que eu estava falando, a gente acabou mudando da história lá das construções irregulares das milícias. Como é que era a regra? O fiscal não ia, o policial ia, não parava. O cara vai tomando poder. Vai tomando. O que a gente fez? Fez uma força-tarefa com a Prefeitura do Rio. O que a gente ia? Montava o processo, via que era irregular, já chegava com ordem de demolição. Pá! Depois investigava. A gente trocou a roda. O que a gente... O último levantamento em um ano e pouco, 1 bilhão de prejuízo às organizações criminosas. Então, e no mais, Rio, no Rio, na capital. Na capital, que foi uma parceria com a prefeitura. Então, rapidinho, deixa eu te interromper, me tira uma dúvida. Eu sou de Jacarepaguá, aqui na região do estúdio também, se for um pouco mais para dentro, vai encontrar aqueles prédios que toda semana mostrava na televisão. Ali no Itaiangá, Rio das Pedras lá no final. Isso. Aqueles prédios ali. Tem uma rua em Jacarepaguá, a Rua Araticum, também, que tem um monte de prédio irregular. Esses prédios, eles foram demolidos ou simplesmente as emissoras pararam de mostrar? Não, porque eu já cheguei aí... Eu não lembro, mas... Eu fui assessor de uma vereadora e eu cheguei aí fazer reuniões lá com ela. Umas até eu fui e ela não foi. E eu fui fazer... ali naquela... Eu esqueci o nome daquela estrada que vai lá pro Itaiangá, que vai chegando até ela sair na Barra. Eu fui a algumas comunidades ali, não sei se era Muzema, umas comunidades que eu fui ali. Com prédios gigantescos, altíssimos. Com blindex, os prédios bonitos, tá? Mas aí eu ouvia muito falar na época que ia demolir, que ia não sei o quê. Mas continuaram lá? Não sei, tô te perguntando. Você tem notícia naquilo disso? que eu acompanhei... eu acho que sim. Pô. Demoliram? Para demolir a lógica... Eu quero saber. E, salvo engano, nesse período todo que nós fizemos uma parceria, só teve uma liminar proibindo a demolição. Por quê? Porque a gente já ia documentado, fazia o processo administrativo, dava lá chamamento para quem, os interessados lá, não aparecia ninguém, ou a defesa não era válida, e aí já tinha... Porque é isso que eu falo, nem tudo depende judicial, né? Então, o administrativo... tinha vontade lá, botava para demolir e vinha com apoio do Ministério Público, das polícias, para garantir a execução. Aliás, nesse particular, tem uma história interessante, que é paradoxal, que foi no Alemão, quando foram demolir os prédios lá também, e eram muitos prédios, não sei se você lembra dessa história. Esse é até mais recente. E aí... Foi uma confusão, a comunidade, os representantes das comunidades, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, né, pedindo para as polícias saírem de lá, porque estavam causando uma instabilidade. Olha que paradoxo. A polícia está na comunidade e, para garantir a demolição dos prédios, e havia um clima de medo da população, porque... Que loucura isso. Então, quase assim, tira a polícia daqui... Isso é uma loucura, Mandani. Isso aí que a gente tem que... Mas o que fazer numa situação como essa? Como agir? Não, então, o grande erro é porque ali não é Estado, pô. E deixou chegar. Então, deixou crescer. Ali não é Estado. Ou a gente vira Estado nessas comunidades, vai levar tempo, tem que ter vontade política, tem que ter estratégia. A gente fala estratégia. O debate é muito importante. O pessoal comparou PCC, o combate ao PCC com o Comando Vermelho. É completamente diferente. Não, completamente. A operação na Faria Limpa não deu um tiro. É claro que não, pô. Chega em comparação... É ridículo, né? É ridículo. Então, assim, exatamente, a criminalidade de uma região é diferente da outra, tem o crime rural. Então, você tem que desenhar... tem essa PEC da segurança pública com os planos, pode ser uma ideia, porque aí vincula um pouco mais. A lei antifacção traz algumas coisas interessantes, mas você falou, nós temos excelentes leis. Exatamente. Nós temos excelentes leis. Vamos o problema é a execução. Exatamente, é isso aí. Não, e a gente também, o judiciário, ele manda as penas, ele faz penas rígidas, né? Tem um bandido que às vezes pega 400 e poucos anos de cadeia.
O problema é ele cumprir, que aí Não ele, cumpre, ele fica 6 anos na cadeia, sai, vai pra cobertura, fica dando dica de filme e de peça, de teatro. Porra, aí é foda. Outra coisa também, eu até vou estudar um pouco mais essa questão de El Salvador, porque às vezes as pessoas colocam, mas é claro que não dá para você cuidar, por exemplo, num sistema de justiça criminal, você falar de investigação, de processo judicial e esquecer a execução. Não adianta o sujeito chegar lá e continuar no crime, pô. Mas a execução não é o caminho mais fácil de resolver? A execução é o caminho mais fácil, eu acho. Eu acho que a partir do momento que fala-se muito em abrir presídios, em construir presídios, eu acho que está invertendo a lógica. Primeiro você tem que investigar mais, primeiro você tem que julgar, você tem fazer as penas funcionarem, você tem que cumprir a pena. A forma e o local onde eles vão cumprir a pena, isso aí... Cara, eu tava vendo uma entrevista do Ike Batista agora no Pânico semana passada, e ele tá com uma empresa de construção que faz em steel framing, eu acho que é o nome, aquele... É planejado que tem nos Estados Unidos. Presídio, dá pra fazer presídio com aquela tecnologia muito mais rápido. Então é o seguinte, prendeu 5 mil, em 3 meses faz um presídio. Isso é o de menos. Eu acho que... E aí, eu sou de direita e eu acho que a direita tá usando muito El Salvador como exemplo e tá usando muito a criação de presídios e de vaga no sistema penitenciário, que eu acho que isso aí é um momento mais pra frente. A gente tá vendo pessoas morrendo. Eu vi na televisão hoje, acho que é Itaguaí, uma senhora que morreu na estrada. A gente vê inocentes morrendo em troca de tiro com a polícia, com um bandido fora da linha de tiro que eles deviam estar. Então a gente morrendo no meio da calçada, na rua, do nosso lado, e a gente não se comove com isso mais. Então eu vejo que a gente está invertendo muito as coisas, está priorizando outras coisas. Eu acho que nesse momento, criar presídio é muito menos importante. A gente tem que primeiro combater e não ficar secando gelo. É a causa. Não adianta matar os... Eu tô até já chamei a mãe de um dos meninos. Aí vamos falar os meninos. Gente, um dos mortos lá é um menino, Ravel o nome dele. É um que arrancaram a cabeça dele e botaram numa árvore. Eu tenho quase certeza que quem fez aquilo foi o bandido. Porque o policial não tinha tempo para pegar e arrancar uma cabeça. Ele queria matar 40. É melhor do que... O tempo que ele estava usando era para matar 40 e não para poder arrancar a cabeça. Mas um menino, 2 anos, sei lá, 1 ano, 2 anos mais velho que o meu filho. Um garoto. E aí a gente vê esses garotos morrendo e, como você falou, no mesmo dia, os fuzis que eles foram mortos com o fuzil na mão, se a polícia não pegou, esses fuzis já estavam sujos de sangue na mão de outras pessoas, de outros garotos. Então, assim, cara, não adianta a gente ficar secando esse gelo, cara. E a gente vai ter uma eleição aqui agora que vão entrar. E aí eu queria. A gente já tô estourando o tempo, até te peço desculpa. Não, vamos lá. A gente vai ter uma nova eleição agora aí. Que os caras que vão entrar são os mesmos. E o eleitor vai votar nos mesmos. E nós vamos votar nos mesmos. E daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, a gente vai ver de novo o mesmo cenário. O Carioca, o Rio de Janeiro, o Brasil no total, mas o Rio de Janeiro, o Fluminense, cara, ele me dá uma... Quando você falou do Moody, se fosse qualquer... Se eu não tivesse muita coisa aqui, eu já teria me mudado. Porque me dá uma desesperança, cara. Então, eu acho que tem, assim, eu também tô nessa bandeira aí de tentar sensibilizar as pessoas, mas eu pergunto a você, qual o único jeito desses candidatos chegarem a se apresentar? Através de quê? Dos partidos. E como é que ele pode ser ganho? Filiando. Né? Então, daqui a pouco vai vencer o prazo da filiação. Acho que isso é uma boa forma de participação. Do cidadão falar assim, eu não quero ser candidato a nada, mas vou escolher o partido aqui que tem mais a ver comigo e vou me filiar. Porque aí eu vou cobrar, quero saber onde que estão gastando o dinheiro do fundo. Na hora que apresentar os candidatos, não, tem que ter uma convenção partidária aqui, vamos discutir os nomes. Qual o critério? Qual o critério e tal, porque aí a gente vai ficar no sofá de novo. Esse pessoal de novo. Mas você podia estar no sofá, pô. Tu tá há 30 anos, 40 anos nessa vida. Mas eu não aí aguento, você se aposenta, e vai... Agora eu vou... Sou meio maluco, Mandarine. Você é casado? Sou casado, tenho 2 filhos. A tua mulher e teus filhos falaram o quê quando você falou assim? Estão me apoiando, estão me apoiando. Minha família conhece meu jeito. Eu sou muito objetivo. Você tá precisando roubar?
Não, né? Claro que não. Vamos lá. Você tem aspirações políticas? Não tinha, mas estou tendo. Mas tem. Ok. Tá. Daqui Por essas razões. Pela indignação também. Por isso, assim. Vamos lá. A gente vai... Aí, quando você for candidato, se você for candidato, ou nessa eleição, nas próximas, Sim. a gente vai pegar esse vídeo, a gente vai lá no YouTube, vai pegar esse vídeo e vai falar assim, porra, gostei do cara, o cara falou de boas intenções, é um cara com experiência. Que filho da puta, o cara tava envolvido. Caramba, olha o patrimônio do cara, olha o que o cara tinha, olha o que o cara tem agora. Porra, não é possível. Aí, eu falei que ele era amigo do Flávio da Rachadinha, foi por isso... Até que ponto a gente não vai se decepcionar caso a gente dê o voto de confiança? Porque o voto é nada mais do que o voto de confiança, que é a única coisa que a gente tem. Há pessoas que são outsider, há pessoas que são fora... Porque não dá mais pra gente colocar... Não adianta a gente reclamar de uma coisa e fazer a mesma coisa. Não dá pra gente reclamar que tá errado e votar nos mesmos. Não, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala participar, a gente falou aqui... Tem que participar. Lógico. Primeira coisa, eu já votei assim, você já deve ter votado, sem saber direito quem é o candidato. Normalmente é assim, né? Vamos pesquisar. Hoje, com a internet, você sabe, dá para pesquisar. Agora, eu não sei o submundo, assim, sei lá, a intimidade total de uma pessoa é difícil. Lógico. Tem gente que a vida toda enganando e tinha fazendo E o alguma enganado coisa. não é culpado. Mas é o enganador assim, que é. no mínimo, você vê a história da pessoa. Pô, ele trabalhou na região dos lagos. Pô, eu tenho um amigo lá. Pô, você conheceu o promotor fulano? Pô, não, o cara era sério aqui, rapaz. Não teve conversa, não. Dá você de Niterói. Ele foi procurador-geral. Pô, do caso tal. Por que teve? Não, teve alguma coisa errada? Vamos ver, abre lá, vamos ver. Não, pô, vamos... Porque as pessoas ficam... Não vão achar. Não, da minha parte, não. Isso aí. Né? E aí é o seguinte, eu acho que é isso que a gente tem que ter. Eu e mais 1 milhão de pessoas temos que participar das discussões públicas do nosso Estado, do nosso país e tal. Não adianta você também não tentar participar politicamente, porque sem política, já dizia um jurista famoso, política é gênero de primeira necessidade. Sem isso, e caríssimo. Você falou agora, são os mesmos. O que você está fazendo? Qual partido você gosta? Vai lá, cara, se filia. E uma coisa que é muito importante da gente falar, eu vejo assim, é a gente não ficar... Não se sentir influenciado negativamente, principalmente, por resultado de pesquisa, gente. Não vamos acreditar em resultado de pesquisa. Eu, particularmente, eu falo uma coisa, mas eu penso outra. Eu acho que nós já temos um governador no Rio. As pesquisas mostram isso, mas mais do que as pesquisas mostram isso, não tem candidatos que nenhum candidato disputa com o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes. Mas não vamos ficar refém de pesquisa. Se você acha que o candidato não vai ganhar, seja presidencial, seja para governador, seja candidato a deputado, a senador, vote em quem você acredita. Vamos parar de ficar achando que, só vou votar o tal do voto útil. Vamos votar no voto da nossa crença, da nossa ideologia, da nossa confiança, porque é muito fácil depois... Ou então, não vou votar não, que a eleição já está decidida. Porra, se todo mundo não votar, se ninguém votar, não vai estar decidida. A gente tem um exemplo aí, e eu não estou fazendo campanha nenhuma, mas a gente teve um exemplo aí para o governo do Estado também, 8 anos atrás, onde o Witzel era um desconhecido, o Wilson Witzel era um desconhecido e o Eduardo Paes era o super favorito. E na semana final acabou o Witzel atropelou e virou governador. Então, assim, o jogo, embora eu acho que já está ganho, mas vale gol de honra. E se você gosta também, se você é apoiador do governador, do prefeito Eduardo Paes, vai também para votar nele. Não vamos ficar aquilo para depois reclamar, não. Eu acho que cabe a gente isso. Temos que participar. Isso aí eu tô nessa pegada. Eu tô insistindo aqui as pessoas... Buscar o nome. Não confia só no que ele tá falando aqui, não. Ele tem um cara de legal. Não confia, não. Confia desconfiando. Vai lá pesquisar. Isso que você falou é muito importante. Pergunta para quem conhece, pergunta para quem é da região. Não dá para saber? Não é? Fulano é da Baixada. Eu falei, fulano, você conhece ele? Aí o cara vai falar, conheço, não conheço. É 7-1, é honesto. Porque assim, a notícia ruim, ela corre muito rápido. Todo mundo sabe quem é 7-1,
né? Mas corre rápido, de repente, na bolha, lá entre os moradores. Mas vai ter né? alguém que vai falar, que o cara não presta. É Então, importante. mas o desinteresse está tão grande, e isso de todos nós, eu também já, como eu falei, a gente já fez isso também. Pô, aqui eu vou votar aqui, sei lá, escolhe um e vai votar. Vai ajudar meu amigo, meu primo. Meu primo. As pessoas, às vezes, não. Mas a gente chegou numa situação que todo mundo tem que ser conclamado a participar de verdade. Uhum. Todo mundo, cara. Tomara que todo mundo esteja ouvindo aí, propague isso, independentemente de quem vai votar. Não interessa, mas participa, gente. Pelo amor de Deus. Quanto mais a gente se afasta da política, mais E aí tem aquele negócio, pô, não quero me filiar, não quero... O ideal é até se filiar. Não quero ser candidato a nada, mas eu quero ser filiado, quero saber o que esses caras estão fazendo, o que o partido está fazendo. Fiscaliza. Pô, estou gostando, não estou gostando, muda, critica, enfim. Mas tem outras formas também, tem uma forma de acompanhar, de participar, de valorizar, de debater, fazer um debate público, entendeu? Sem bandeirada, porque às vezes fica um negócio... o cara, o Fla-Flu, entendeu? Então... Eu acho que tem muita coisa importante aí e o nosso Estado precisa demais da participação de todos. Agora, só para a gente finalizar, você falou da Marielle aí, né? Qual a tua história, qual a tua participação nessa questão da morte da vereadora Marielle e dentro do teu conhecimento, isso está resolvido? Isso é um crime resolvido? Veja só, hein, Mandarim, minha situação. Quando eu assumi em 2021, casos do Flávio e o Carlos Bolsonaro, quem mandou matar Marielle e Anderson, a DPF das favelas, pandemia... Só caiu coisa legal no teu colo. Foi um período realmente difícil, né? E as pessoas também, um ambiente tenso, muita desconfiança de lado a lado. Por isso que no início as pessoas acusavam uma coisa ou outra. Enfim... Foi realmente difícil, mas também deu muita bagagem, muito aprendizado e muito conhecimento. Para levar para frente. Então, o caso da Marielle é um caso de repercussão internacional, uma ativista de direitos humanos, que é assassinada em razão do que está fazendo, foi com Chico Mendes, Dorothy, vai ser sempre assim um caso de altíssima repercussão. E eu acho que tem que ser, porque você imagina, eu levanto uma bandeira e tomo um tiro. Uhum. Não pode. É barbárie. É barbárie, exatamente. Então, também teve aquele negócio de criticar. Não, é um caso realmente de repercussão e tem que ser apurado e tem que ter esse destaque porque justamente é um ativista, não você calou uma voz, assim, uma voz como esses casos que eu estava te falando. Então, quem mandou matar, a gente avançou, a gente começou... Mas primeiro foi o quem matou, né? Quem matou, quando eu entrei, já estava resolvido. Duas colegas assumiram a investigação junto com a Polícia Civil. Duas promotoras de justiça conduziram muito bem e chegou aos executores. E aí vem na minha entrada o desafio, e talvez maior, de quem mandou matar. Uhum. E não haviam muitas pistas e tal, a gente começou a trabalhar muito. Inicialmente as próprias promotoras continuaram lá, a gente criou uma força-tarefa como estratégia, não só para o caso, mas todos os casos acessórios que envolviam o Rony Lessa, depois lá na frente você vai ver a importância disso. E outros casos de ocultação, de fraude processual e de outros crimes envolvendo esses personagens. E a gente foi indo. Teve muita dificuldade, a gente queria ter acesso a algumas informações dessas grandes plataformas para saber quem pesquisou naquela região, e houve muita resistência, a gente só ganhou 3 anos depois no Supremo o direito de ter acesso às informações. A quem você atribui essas dificuldades? Não, acho que é do risco do negócio, tá. porque eles defendem muito, porque senão eu vou saber quem pesquisou. Então tinha uma discussão técnica, mas a gente lutou muito. Não foi nada específico, não. E o Supremo garantiu o dever deles informarem a gente, quem pesquisou naquele universo, apenas com o fim da investigação. Não é para uso, qualquer outro uso, que violaria a privacidade. Então, teve essa dificuldade toda aí. Meus primeiros 2 anos a gente não avançou muito, mas construiu esse enredo de eu tentar obter algumas provas. E quando eu inicio o meu segundo mandato, coincide com
a assunção do governo Lula e o ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça, anunciando aos quatro ventos, falando muito, nós vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Eu procurei ele. Só, estou à disposição. O Ministério Público está aqui, tem uma força-tarefa, vários promotores envolvidos, nós temos tudo. Tá, pô, quer trabalhar em conjunto? Aí ele instaurou um inquérito da Polícia Federal. Nós, do Ministério Público do Rio, fornecemos tudo que a gente tinha, inclusive o agente que era meio que um condutor, né, que conhece a história toda, os promotores em contato direto com os delegados. Nós fizemos tudo assim, ultra sigiloso. E aquilo começou a render. Foi um problema da Polícia Civil, pode até ter sido, mas o que acontece? Muitas vezes, eu também fui promotor, por exemplo, do caso do chinês Xiang Qingshan, lembra que morreu no Ari Franco, o que vendeu a pastelaria, 2003. Os presos não falavam para o Estado porque eles estão dentro do sistema do Lógico, Estado. Quando a Polícia Federal entra, eles querem falar para sair daqui e tal. Não necessariamente é um problema da Polícia Civil. Pode até ser. Sim. Como depois até, pelo menos pelo julgamento, se revelou que o delegado... Pegou o delegado lá. Mas é assim, ó, eu sou um preso aqui. Como é que eu vou ficar aqui, vou falar, esses caras têm comunicação não tem como. com a Federal, sai um pouco desse sistema. E isso deu uma oxigenada na investigação. Mas aí o que aconteceu? Continuou a Polícia Civil trabalhando, a Polícia Federal começou a trabalhar e o Ministério Público do Rio de Janeiro, não o Ministério Público Federal, acompanhando tudo e trabalhando em conjunto. E aí surgiu o gancho para a delação do Elcio de Queiroz. Ele não sabia exatamente sobre os mandantes, mas houve um desdobramento. Ele não sabia? Não. Deu algumas pistas, teve um desdobramento com uma pessoa, teve uma operação naquele início de 2000 e apareceu nas negociações o interesse do Rony Lessa falar. Sim. Lembra que eu falei da Força-Tarefa que começou lá atrás? Tal, e aí, o que acontece? O Rony Lessa já não era mais primário, já tinha um monte de condenação. Então, ele já tinha interesse em fazer uma delação premiada. E colaborar. E colaborar. Então, tudo isso é uma estratégia também que foi adotada nesses 4 anos. E aí, ele começou a falar, a gente apresentou a pesquisa, que era uma prova do Ministério Público do Rio, a pesquisa feita do nome da Marielle, que até então essa prova da busca, não foi a Polícia Federal que tinha essa prova, ela foi usada junto na negociação da delação e se criou interesse em colaborar. A gente estava na investigação até quase o desfecho da delação do Rony Lessa, quando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, cujo ministro tinha dado uma decisão dizendo que a competência era nossa aqui do Estado, esse colegiado solta um enunciado dizendo o seguinte: quando envolver conselheiro do Tribunal de Contas, a competência é do STJ e não da Justiça da primeira instância, da Justiça Estadual. Domingos Brazão, ele era conselheiro. Era conselheiro do Tribunal de Contas. Isso aí. Ele era deputado, mas estava... Tinha uma interpretação, vamos explicar isso, né, para quem está... Tinha uma interpretação de que ele tinha prerrogativa de foro, conselheiro do Tribunal de Contas, mas só nos crimes relacionados ao cargo. Corrupção, no voto e tal. Não, aí o CPF. Aí mudou o entendimento, dizendo assim, essa prerrogativa de foro do conselheiro do Tribunal de Contas é idêntica à de desembargador. Não interessa qual o crime, se for um crime funcional ou não, no caso aí o homicídio, ele estando envolvido é do STJ. Garantiu o mesmo tratamento dos juízes de carreira, nos casos dos desembargadores. Quando surge essa decisão, aí sim eu mando o caso para o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonier. Nós fizemos uma reunião, continuamos em colaboração, fizeram lá o trabalho com o doutor Indemburgo e a Polícia Federal. Então é importante a gente falar também desse trabalho do Ministério Público do Rio. A nossa equipe não participou desse desfecho Mas botaram na cara do gol. Mas deixamos praticamente tudo encaminhado. E é claro que teve um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público do Rio nessa etapa dos mandantes. Agora, você teve um programa de 2 horas que não falou do Ministério Público do Rio. Verdade. Programa de 2 horas. Se você pegar lá, tem 2 horas,
se bobear, tem uma fala de um repórter que no final sai atrás assim, o MPRJ. Por quê? Não sei. Sinceridade. Mas aí depois a gente fez nota pública. Mas a nota não tem alcance. Eu acho que é mais por causa da relação de fonte e veículo. Interesse, e interesse. Você sabe como é que funciona isso? Mas porque, na verdade, esse crime, que é uma coisa também da narrativa, uma coisa também politizada, todo mundo percebe, eu acho que todo mundo percebeu, que a partir do momento que a narrativa não foi a narrativa que interessou a muita gente, o caso perdeu a repercussão. Perdeu a repercussão. Isso é inegável. A frase "quem matou o Marielle", ela ficou muito tempo sendo batida na cabeça. Aí, quando já foi... o "quem matou Marielle", na verdade, era uma frase que vinha também com uma narrativa, a gente viu até no Jornal Nacional, falando de porteiro, do condomínio do ex-presidente Bolsonaro. E aí todo mundo falava isso. A gente viu deputados, a gente viu políticos da esquerda. Eu acho que o legado que a Marielle tem político, o legado que a Marielle deixa de sucessores da sua trajetória, eu acho que tem muito de oportunismo. Para mim, tem muito de oportunismo. Tem muita gente vive do legado, não do legado ideológico, vive do legado político da Marielle e foi usando a falta de um mandante e a falta de um executor. E aí isso tudo vai quase que diluindo, vai quase que derretendo, que aí a gente pega aí a viúva dela, a gente pega a irmã dela, que virou ministra, pelo simples fato dela ser irmã da Marielle. Não há como convencer que seja o contrário. E aí o que acontece? As narrativas se perdem, porque todo mundo a galera queria que fosse o Bolsonaro, que fosse alguém de direita, viu que não era, que era o Brazão, que não é de esquerda. O Brazão, a família Brazão, eu sou de Jacarepaguá. A família Brazão é do poder. Se tiver o Bolsonaro no poder, eles estavam com o Bolsonaro. Se tiver o Lula, se tiver você, se tiver eu, eles são o espírito do político do centrão. E a narrativa foi muito distante do que a esquerda mais radical, a extrema esquerda, que embora digam que só existe extrema-direita, a extrema esquerda, que é a extrema esquerda, o pessoal é a extrema esquerda, queria que fosse. Até que ponto isso não causou, não atrapalhou as investigações? Vocês notavam isso? Uma vontade maior quando tinha a expectativa de ser um outro mandante? Ou isso, para vocês, isso não chegava até vocês? Olha, nós tivemos um contato mais estreito e eu fiz isso de propósito, mais com a família. Aliás, um tema... Que são duas famílias que dizem que não são a mesma... Não falam a mesma língua que a gente fala pra gente. Com a gente lá era a mesma coisa. Era assim, era todo mundo junto, não tinha, a família do Anderson também, né, com a gente lá. A Ágata sempre com a gente também. Aliás, foi um reconhecimento muito legal deles todos comigo. Eu tive lá no julgamento, reconhecendo o nosso trabalho. É aquilo que eu te falei. Enquanto Procurador-Geral de Justiça, eu blindei a instituição dessas discussões. Importante. Apanhava lá, tinha gente que ficava batendo, não queria te ouvir, mas não necessariamente nessa pauta. Mas, por exemplo, na DPF das favelas, tinha a esquerda lá e ficava com uma agenda, mas o cara não quer saber. Ele incorporou ali que vai te criticar porque você não botou A, B ou C no grupo A, B ou C. Não é com critério, não querem me ouvir, não. Eu tenho uma proposta. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Vocês não querem, não, é absurdo. E má vontade ficou. Mas, assim, especificamente no caso da Marielle, a gente blindou e a gente focou muito na família. A família acreditou, teve vários ruídos, várias intrigas no caminho. A família sempre acreditou no nosso trabalho, sempre acreditou que a gente ia fechar essa investigação. Então, isso aí não chegou muito, não. Em relação a aproveitar, assim, eu não quero entrar no mérito da competência de ninguém, mas, sinceridade, por exemplo, tem o pai do Henri, faz um trabalho legal aí, defendendo uma bandeira. Tem vários casos, não necessariamente de Leniel Borel, do Henri Borel, a Maria da Penha.
e vários outros que acabam incorporando mesmo como uma bandeira em decorrência do crime. Agora, como tudo na vida, sempre tem os oportunistas e tal. Eu tive uma excelente relação com a família acreditou, colaborou nos momentos mais difíceis. O caso é esse? O caso está desvendado? Acabou? Bom, eu acredito, aí só liga pro homem lá e pergunta. Não, mas eu digo o seguinte, pela sua percepção, pela sua experiência, não, o caso Marielle não tem mais ninguém envolvido, é isso? Bateu o martelo, pô, acabou. Não, é a verdade dos autos que tem, né? Essa é a verdade hoje, dos autos, é a verdade dos autos. Mas vocês direcionavam para esse caminho mesmo? A gente estava caminhando nessa linha também. E aí eu confio muito no trabalho do doutor Paulo Gonier, do doutor Indeburgo, que estiveram à frente e examinaram aquela história. Igual na Lava Jato, as pessoas, pô, você é da Lava Jato, que você... Eu nunca li o processo, amigo. Não sei. Sinceridade. O que eu estou vendo é um recorte aqui, um recorte aqui. Nada caiu na tua mão para você avaliar. É difícil julgar assim. E até assim, eu vi a decisão judicial. Aí o cara bota a decisão já... sabe como é que funciona isso? Então, eu não sei exatamente que prova é essa, como foi produzida essa prova, em que contexto ela foi, qual a importância disso, quem ouviu. Então, às vezes a gente, quando não aprofunda, fica difícil também saber o resultado, ou então... julgar. E assim, somos promotores, juízes, mas julgamos, acertamos, erramos também. Vai acontecer. Eu já vivi dramas, principalmente crimes sexuais, por exemplo. Eram dificílimos, chegavam assim para fazer as alegações finais. Poxa, eu ficava às vezes sem dormir. O que eu vou sustentar aqui? Por um lado, a prova, porque dificilmente alguém vê estuprando. Né? Ainda mais naquela época, não tinha câmera quase. Então, o que eu faço aqui? Sustento a acusação? Não sustento? Vou te perguntar, só mais uma mesmo. Você falou de câmera. Você hoje, que você está fora, você hoje é a favor das câmeras 100%, as câmeras no uniforme do policial? E, passando por isso, no alemão, especificamente, algumas câmeras pararam de funcionar, o que é um azar que eu fico impressionado, que a câmera parar de funcionar é brincadeira. Da mesma forma que você citou aí, nosso querido ministro Flávio Dino também, que as câmeras deles também parou de funcionar naquele 8 de setembro, de 8 de janeiro. Até que ponto as câmeras são fundamentais, você apoia, e não há um elemento, não há uma ferramenta em que a pessoa que vai ser favorecida ou prejudicada pela câmera, que ela não possa ter acesso ao resultado da câmera, porque senão... Não entendi. A pessoa que tem interesse... Vamos lá. O policial, ele não pode ter acesso, ou a instituição polícia militar, ela não pode ser a única responsável por apagar, ou se a câmera quebrou, que ele é muito azar ter quebrado tanta câmera. Da mesma forma que as câmeras lá do Ministério. Não, vamos esclarecer. O que acontece? As câmeras já existiam na Polícia Militar de São Paulo, não em todos os lugares, mas existia. E a DPF determinou que no Rio colocasse em todo mundo. Perfeito. Mas até colocar, teve um longo período, o Ministério Público do Rio de Janeiro trabalhou, a equipe, os promotores de justiça, Tiago, Vera, Adriana Lucas, o Vitor... assim, eles acompanharam diretamente essa coisa, era a minha equipe de trabalho na DPF 635. E foi um longo processo, porque tem uma licitação para comprar as câmeras. Não, mas eu estou falando já na operação. Então, a qualidade das câmeras, e foi toda uma resistência absurda de alguns setores da polícia, das polícias. Mas o que aconteceu? Tem todo um regramento hoje. Não é assim? Existe. Existem falhas operacionais? Existe. Você vai querer que a câmera... Agora, nessa operação, se tem 120, dificilmente não vai ter um outro filmando também. Mas você não viu os caras entrando no apartamento, na casa dos outros, furtando, sabendo que está sendo filmado? O negócio é um negócio de maluco. É inacreditável, é coisa de doido. Mas a câmera, vou te falar aqui, se bem que eu até ouvi aqui, eu vi uma notícia no caminho para cá, de que 30% dela, dos pedidos que fizeram, 30% não estava imprestável, não foi gravado. 30%. Não foi isso? Olha isso. 1/3. Olha isso. Não, isso aí é caso do Ministério Público atuar.
Aí adianta ter... Aí é que a gente fala, adianta ter a lei, adianta ter a decisão, um negócio desse, Não, cara. então, mas hoje, o que está acontecendo? O policial é penalizado. Os promotores estão lá processando. Agora, o detalhe interessante que eu queria chamar a atenção aqui da Câmara, porque a gente fala da Câmara, ela coíbe o abuso e tal, mas ela permite, e quando a gente fez algumas reuniões, ela já estava sendo mencionada, sabe por quê? Estava corroborando a fala do policial. Mas é claro. Olha que lado interessante. Mas eu penso dessa forma. Então, eu sou o policial, eu prendi aquele vagabundo com 1 quilo de droga, ou então estava de fuzil, aí ele fala, não, ele me abusou, bateram, plantou o fuzil. Aí vem a câmera, mostra direitinho o sujeito. Mas o objetivo de é fuzil. esse, né, gente? É. Eu sou a favor. Mas se criou também uma narrativa de que é ruim. Mas pô. tem, é ruim mas é o que a gente está falando desde o início. A gente está falando isso desde o início. É a porra do Fla-Flu. É desde o início. A direita vai ser sempre contra a Câmara. O bom e policial a esquerda não pode ser contra a Câmara. Isso, é. O mau policial, é claro que vai ser contra. É claro. Agora, não, pode ser... Vamos aqui para não generalizar. Não, tem um bom policial que é contra porque a privacidade dele... tem vários argumentos. Mas, assim, na operação, no front... É fundamental. É fundamental, porra. E ele vai prender com segurança. Antigamente ficava aquele negócio, a palavra dos policiais, se vale, se não vale. Acabou essa discussão. Nesse caso que eu falei especificamente, no caso do rapaz aí do Ravel, que apareceu sem cabeça, se você tem 3.000 homens lá, não sei quantos homens tinham, com todas as câmeras funcionando, quem é que fez essa crueldade, essa barbaridade com o menino? Tem todas as câmeras do início da operação até o final da operação. Acabou. A polícia não vai ser obrigada a ouvir que cometeu uma barbárie. Gente, isso é tão simples. Isso é um conceito básico. Quem não deve não teme, não é isso? Não, isso aí. E assim, a tendência, se a gente cada vez mais melhorar a nossa polícia, valorizar investimento, é que ele falou, não preciso, sinceridade, teria que parar, sentar e planejar. Seria até, da minha parte, assim, falar de achismo. Lógico. Mas assim... Vamos pensar o seguinte, ao invés de ficar contratando milhares... Hoje, eu acho que são 30 mil policiais militares. Tem município, é maior que alguns municípios aí, ou pelo menos de eleitores, com certeza. Isso aí. E aí você conta mais polícia, mais viatura. Peraí, calma aí. Vamos fazer uma PPP da segurança pública aqui, particular, e apoio aqui um projeto. Aí desenvolveu, para essa área aqui, isso aqui resolve. Vamos tirar policial, porque vai ter... Você quer, isso aqui o município pode ajudar com a sua força armada, em outros municípios também. Então, você faz aquele planejamento estratégico, você vai desenvolvendo. E é tecnologia, cara. Tem lugar que você vai... O sujeito, você não vê um policial. Você não vê um policial. Mas sabe que tá seguro. Sabe que tá seguro, pô. Se o cara furtar e sair correndo, aparece 50. A PPP para você é uma alternativa? É, uma parceria público-privada na área de segurança pública. Defendo muito isso. Você quer ver um negócio... Até que ponto... em determinadas circunstâncias, né? Porque até que ponto... Mas hoje já existe, tá? É informal. Todo negócio aí tem segurança. A OPP era quase que uma PPP. Você não tem... O Ike deu um monte de viatura. Esse policial, às vezes nem é policial, mas que fica na rua lá, isso é uma parceria. Não é? Informal. É só oficializar, formalizar um formato treinamento, que funciona. O sujeito pode ficar numa... Hoje, com câmera, ele monitora e ajuda a polícia. Aperta um botão, o policial já sabe, o cara tá correndo tal, isso aqui, aí avisa a central. O próprio GPS, de repente, em alguns policiais, colocar um localizador no policial de forma que que aquela liderança, aquele responsável dali, sabe exatamente onde o policial está. Olha, é o primeiro que vai chegar, vou acionar esse, que são o primeiro que vão... E a integração disso também é uma coisa que a PEC acho que pretende trabalhar também. Então, é município, Estado e União trabalhar com obrigações. Não adianta ter lei dizendo e o sujeito não fazer. Execução. Ter plano, execução, ser cobrado, é o papel importante do Ministério Público, entendeu? Nessa atividade. Mas, por exemplo, quer ver uma brincadeira que eu faço? Você já ouviu falar de urbanismo tático? Não. É interessante, vale a pena pesquisar aí, vocês também que estão olhando. É uma ciência de urbanismo. Urbanismo é uma área não penal. Sim. Que trabalha conceito de segurança. O que quer dizer Iluminação. isso? Eu fiz um evento, enquanto presidente da associação, depois eu posso até compartilhar com você, com algumas conclusões, e um painel era sobre urbanismo tático. E assim, uma região tinha muito furto e roubo. Uhum.
prefeitura chegou, iluminou, fez não sei, Isso aí. zerou. Às Ué, ve- por quê? Como? É simples. Às vezes até o trânsito, É o a mão- oportunismo. a mão que a rua vai, Exato. de repente. Isso aí é interessante pra caramba. Então, várias coisas diferentes dessa coisinha de tiro, porrada e bomba, sobe morro, troca tiro, tira barricada, volta, continua do mesmo jeito. E aí fica essa idolatria do jovem com crime. Eu, quando eu fui procurador-geral, criei, para encerrar, não tomar aí seu tempo também, o Plano Diretor de Segurança Pública. Eu adotei no Plano Diretor de Segurança Pública para orientar as ações do Ministério Público, a área criminal, que envolvia investigação, execução e tal, meio ambiente, com controle de território, que quando fala meio ambiente, já vem toda essa questão de urbanismo e tal, de você saneamento, você botar ordem, Fazer controle chegar às ordem condições. pública, aquele negocinho que você vai ocupando, vai para Mas que é deixado de lado. E a pessoa incentiva. E assim, essas ocupações desordenadas geram um transtorno para, por exemplo, áreas de risco. Aí você não tem patrulha, a pessoa é claro, tem que ter uma política de urbanismo, de Mas isso aí, moradia. Isso aí enfim. fomenta o crime. Mas tem que olhar isso tudo. E a questão da infância e juventude. Se você ter a internação como um processo de institucionalização errado, ou também não ter internação nenhuma, porque o sujeito é internado e ele comete um crime grave, ele pode ficar internado até 3 anos. Até 3 anos. Se ele comete um crime grave, se comporta bem, então em 6 meses pode ser liberado, em tese. Mas aí, se ele comete um crime leve, ele é muitas vezes colocado com pessoas Então é um negócio. e sai pior. Então você vê, a gente já falou Você é a favor que da redução da maioridade? eu tô na linha intermediária. Não fica nem intermediário aqui, não. Não, então, mas é isso que eu ia te falar. Ó, esse é um termo pejorativo. Do centrão virou uma coisa ruim. Virou. Intermediário também, isentão. Então, não é isentão, não. Então, é vambora. intermediário. Não, de você aumentar, de reinventar o sistema de internação e aumentar o prazo de duração. Porque... Não reduzir a maioridade. Não, de você... Mas o cara de 17 anos não ficar só 3 anos. Um galalau de 17 anos... É justo. Comete um crime grave demais, fica em até 6 meses liberado. Eu sou contra. Então, mas eu também acho que você pegar... Embora essa questão do limite de idade é uma discussão muito tênue. Eu acho que 16 eu acho que é o mais justo. Então, mas você pensa o seguinte... Tem lugar que é 12, 13. Isso eu acho que a gente viu agora aqui daquele estupro coletivo, né? Tudo 18, 17. Aí só um é menor. Exatamente. Então, o cara é 17 anos e 10 meses. Esse fator idade é um fator... Champinha foi também isso, aquele que matou os meninos. Eu acho que a combinação dos dois critérios, tem vários países do mundo. Eu participei também desse debate sobre isso. Existe uma comissão na Câmara que eu acho que nunca vai acabar, tá? Eu acho que na minha época lá que eu participei, em 2000, quando eu fui presidente da associação, 2014, 2015... tinham 19 projetos de leis englobados numa comissão especial para apreciar essa questão. Quantos? Hoje deve ter uns 50, e ele ainda está rodando lá e ninguém decide. Mas era o quê? Eles aglutinaram todos os projetos, o que reduz a maioridade, o que aumenta a internação, o que tem um critério diferente. Aí tinha um debate. Para tentar achar uma medida que, olha só, vamos o ótimo é inimigo do bom, vamos avançar em alguma coisa. Ser pragmático, né? Se a maioridade não tem o consenso, vamos caminhar para um projeto intermediário. Isso não é isenção, não. Isentão, não. Tem posição definida. Foi muito bom você falar isso. Que eu acho que esse é um aspecto importante. Centrão virou pejorativo e o sujeito tem posições moderadas, isentão. Eu acho que não é por aí. E eu acho que tem boas ideias na direita, tem boas ideias na esquerda, como também tem ideias horrorosas e pessoas de tudo quanto é jeito. E é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que botar esses dedinhos aí nessas questões que são importantes aí para esse debate. E usar esses últimos 6 meses aí que faltam para a eleição, acho que faltam 6 meses mais ou menos, para pesquisar, gente. Mais uma vez, eu acho que a gente sai daqui é isso. É dialogar, é pesquisar, é conhecer, é ver quem se encaixa mais com a sua pauta, com as suas vontades. Vamos menos porque deu a vaga na escolinha, porque deu, não sei, deu emprego pro teu vizinho, né? Porque,
Quem pintou os prédios, né? O pessoal lá, olha o pessoal de Vista Alegre! Quem pintar os prédios de 4 em 4 anos, de 8... Agora tá de 8 em 8, porque antigamente pintava de 4 em 4. Agora estão pintando de 8 em 8 anos. De 12 em 12. A tinta, se fizer o ratatá durante 8 anos, fizer a vaquinha, sai mais barato pagar a tinta do que dar voto para quem de 4 em 4, de 8 em 8 anos pinta prédio. Em troca de faixa lá, agradecemos a bonita. Então, gente, depois você não vai poder reclamar, gente. Você não vai poder reclamar, você não vai poder falar. Aí, deu vaga na escolinha, naquela escola que vocês conhecem, deu vaga na escolinha, lá pro meu sobrinho. Aí, vocês não podem reclamar. Vocês estão trocando o voto de vocês. Então, o que sai daqui desse papo é conhecer, conversar, ser moderado, é cobrar. Se você tem a memória ruim, cria um grupo. Eu tenho um grupo aqui, meu grupo comigo, no WhatsApp. Cria um seu. E aí, nesse grupo, você com você, quando você for lá dar o seu voto, bota em quem você votou. Se o bonito ganhou, olha o que ele fez durante o tempo que ele estava lá no mandato. Vê se ele não traiu o que ele prometeu antes. Porque não adianta, porque aí 4 anos depois você vai votar no cara de novo, vai reclamar de novo. Porra, se o cara te traiu, não adianta você votar nele de novo. Fiscaliza, vai lá perto. Hoje tem rede social, gente. Enche o saco desses caras na rede social. Constrange na rede social. E expõe na rede social. Eu tenho certeza, ninguém gosta de ser constrangido. Quando for buscar voto 4 anos depois ou 2 anos depois, dependendo da eleição, constrange, faz passar vergonha, gente. Tem que fazer os caras cumprirem o que é prometido. Seja o que ele prometer. Pode ser de direita, de esquerda, de centro, de meio, de fim, de alto, de baixo. O que a gente não pode é o que a gente falou aqui. A gente ficar descrente e não dar opções, não tentar mudar. Porque se a gente fizer tudo igual, o resultado também vai ser igual. Luciano, queria te agradecer pela confiança, deixar a nossa casa aberta, que você se despedisse dos nossos amigos que ficaram aqui até agora ouvindo a gente bater esse papo legal aqui. Não, obrigado, Mandarino. Foi um prazer enorme estar aqui. Foi legal esse debate, eu gostei muito. E é isso, gente. Eu acho que... concordei, não concordei, concordei com parte. Isso que é legal. Eu acho que isso que faz toda a diferença. É que, como eu disse aqui, eu podia estar lá de pé pro sofá, já estou com a minha aposentadoria, que é boa aposentadoria, posso advogar, mas eu acho que a gente tem que participar, não pode se abandonar a nossa comunidade, o nosso estado, a nossa situação, porque nós estamos precisando de todo mundo participando, cobrando seus governantes, cobrando ideias, estratégias, tudo que possa melhorar a nossa vida e sair dessa guerra de narrativa. Entrar no jogo. Que há várias décadas, as políticas do Rio de Janeiro, que há várias décadas não deram certo, e as narrativas que hoje a gente tem essa coisa das narrativas que também não deixam a gente crescer, não deixam a gente ouvir outras ideias. E vai dar errado de novo se a gente não... se a gente não abrir a cabeça e começar a pensar diferente, eu acho que tende a não dar legal. Obrigado, irmão. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que gostou. Mandem todos esses grupos que a gente sempre fala aqui. A gente vai liberar daqui a pouco alguns cortes muito bons. E independentemente... Não falei aqui se ele está em algum partido, não perguntei número, não perguntei se ele vai se candidatar. Na boa, volto a falar, vocês me conhecem. Estou cagando para a vida política dele. Não quero saber, eu quero saber se ele vai ser um cara, se ele está aqui apresentando como uma pessoa honesta, como uma pessoa que já fez. O que ele vai fazer, se ele vai se candidatar, se ele vai virar presidente do Brasil no final do ano, vai desbancar todo mundo, vai ser governador? Assim se assusta minha esposa, hein? Você sabe, o que ele vai fazer, eu não tô nem aí, não tenho nenhum compromisso. Não, pode ficar tranquilo não, mas também. pode ter. O que eu tô dizendo é o seguinte, pode ter. Nós estamos falando até hoje, dia 1º de abril. É o dia 1º de abril? Tá no ar 1º de abril. E não é uma... Não vou fazer isso, vou botar o dia 2, foda-se. Eu não vou botar dia 1º de abril não, que isso dá uma azar danada. 31. Março é 31, né? 31. Então é 31. Então vamos botar. Porque, assim, o que eu tô falando aqui é a verdade do que ele já fez da história do Luciano na vida pública. O que ele vai fazer a partir de amanhã não é com a gente. Mas, de repente,
caso ele seja um nome a se colocar à disposição, é melhor você confiar em quem já fez do que só acreditar em quem só prometeu, beleza? Não volto a falar, não sei nada das aspirações políticas dele. Estamos conversando aqui pelo que já foi feito e pensando numa cidade, num estado que eu tenho certeza que você também quer, porque a gente mora aqui. Enquanto não é o Mude-se, a gente está aqui, então a gente tem que tentar mudar alguma coisa. Obrigado mais uma vez. Olha, valeu. YouTube Shopping, você que ainda não está nos nossos links aqui embaixo no YouTube Shopping, dá essa moral pra gente, vai lá. E aí, pô, pode comprar blusinha. No YouTube, pô, na Shopee também, tem um monte de coisa legal. A gente tem aqui, a gente já passou aqui ao longo da nossa participação aqui. Ó, tem o microfone, aqui atrás tem a geladeira, tem os bonequinhos do Chaves, tem os livros aqui muito legais. Ah, inclusive, vou até apresentar um livro aqui, ó. Um livro legal pra caramba que a gente tem aqui hoje. Esse aqui é o do Velho Testamento. Quero ver quando eu vou ganhar o meu do Novo Testamento bonito capa dura. Vamos ver, né, se a gente ganha aqui. Que é um livro super legal, que tá aqui no meu estúdio. Quem vê ali atrás também pode ter, ó, ali atrás tem vários livros, tem várias coisas muito legais. E anos 80, para quem é como eu, um oitentista, tá aqui o Almanaque dos anos 80, do Luiz André Hauser e da Mariana Claudino. Um livro sensacional. Esse meu aqui já é de muitos anos, tá acabadinho, ó. É de muitos anos, já li, já reli, já emprestei. Até emprestei uma vez para uma amiga de faculdade, ela não me devolveu até hoje, eu comprei outro, comprei o segundo. Se é amiga de faculdade, como é que ele tá aqui, ó. Se é amiga de faculdade, esse livro aqui eu tenho mais de 20 anos, eu acho que tenho mais de 20 anos, tem bastante tempo. Gosto muito, recomendo, tá nos nossos links aqui do YouTube Shopping, beleza? Gente, muito obrigado por aturarem a gente até agora, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, manda no grupo da família. Paladares, eu tava morrendo de fome 2 horas atrás, imagina essa hora, tô chegando aí e já aviso antes, não tenho hora para ir embora, beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima.